do formulário de inscrição de vocês, tinham 122 pessoas inscritas. Na verdade, não eram 122 pessoas, eram 122 inscrições. Tem várias, isso sempre acontece nesses eventos, tem várias pessoas que se inscrevem mais de uma vez. A pessoa acho que não lembra se já se inscreveu. Tem gente que às vezes inscreve 3 vezes. Então, tirando aqui os repetidos, deve ter uns 110 ou um pouco menos. Eu gosto de saber também ali na pesquisa, ali durante o preenchimento do formulário, né, de onde vocês são. A maioria sempre é de São Paulo, esse azul aqui 31%, esses 11% aqui Rio de Janeiro, esses 13% aqui é Minas Gerais, e aí depois vem Distrito Federal. É que o gráfico aqui do Google, gerado automático aqui, não coloca a legenda, não dá para ver isso muito bem, mas algumas coisinhas eu tinha visto antes e decorei. Falando sobre os certificados, que eu passei um print lá rápido para vocês já terem uma ideia, durante o dia eu passei para vocês. Os certificados, eu pedi para vocês escreverem, fazerem a inscrição de vocês lá no formulário, colocando o nome, tem lá entre parênteses exatamente como vai sair no certificado. A gente vai pegar o nome que está lá, nós temos um auxiliar, o Fernando, ele que vai gerar os certificados, ele vai pegar, fazer copy-paste, ele vai pegar de lá, copy, paste no certificado, vai gerar e enviar para vocês. Quero diferente. Olha, ele vai fazer o que já foi combinado previamente. Se a pessoa quiser alguma coisa diferente ou precisar refazer, eu vou cobrar uma taxinha aqui simbólica de R$30 só para o retrabalho. Tá? Após iniciar a gravação, todos devem escrever presente. Então, vocês já podem começar a escrever presente aí no chat da aula, porque a gente só vai emitir o certificado para quem tiver presença no início e fim das 2 aulas. Então, a nossa ideia é que vocês estejam presentes durante a aula inteira. Vai ganhar o certificado quem esteve presente do início ao final. A gente vai ver isso depois no transcript do chat, que vai aparecer lá o nome de vocês e a palavrinha-chave presente. Vai aparecer também o horário. Então, o Fernando vai verificar isso, vai emitir o certificado e enviar. Poxa, eu não recebi o certificado. Nas turmas anteriores, deu um monte de problema, gente falando que, não recebi o certificado, mas eu escrevi presente. Olha, não sei o que aconteceu, não acredito que o Google tenha falhado, mas é possível. Então, o que eu vou fazer agora? Se você teve esse problema e quiser contestar, não recebi o certificado depois de 7 dias, mas eu estava presente, eu escrevi, não apareceu para o Fábio ali no transcript. Então, você tira um print, seja responsável também, você, por comprovar a sua presença. Então, você escreveu presente lá, tira um print para a gente, guarda esse print, e aí depois, se você não recebeu o certificado, você tem que me provar para eu poder te mandar o certificado, para o Fernando, na verdade, mandar o certificado. Caso você não tenha esses prints, você não tem direito à contestação. Agenda do workshop, o Braga que criou isso daqui. Então, o que ele fez? Qual a ideia desses nossos workshops? A gente está pegando o conteúdo dos treinamentos e dando para vocês. Então, um conteúdo ali básico sobre algo do treinamento. Ele selecionou algumas coisinhas legais para falar aqui e a gente está dando para vocês. Então, esses tópicos aqui são parte do treinamento Oracle Database Security. Ele fez essa seleção e botou aqui na agenda. Depois ele pode voltar aqui e falar para vocês dela. E Braga, agora é contigo. Então eu falo aqui no começo e depois eu falo no encerramento. Pessoal, antes do Braga falar, alguém quer fazer uma pergunta que seja direcionada a mim? Se quiser, pode falar direto, tá? Que agora não vai interromper, a gente vai aguardar. Essa é a hora. Posso compartilhar a minha já, Fábio? Pode, deixa eu parar a minha apresentação, você compartilha aí. Temos 56 pessoas contando comigo e contigo. Então já deu mais de 58. Deu mais do que a média lá. De 40. Isso. Mais um. Tinha mais gente aguardando lá, o pessoal falando no grupo. Agora tô vendo aqui. Eu vou fazer um teste aqui, Braga. Eu vou sair da reunião e vou entrar de novo. Eu sei que não cai, porque eu já fiz isso com o Igor antes. Sim. Eu só não sei se você conseguiria, por eu ter feito aquele compartilhamento de bloco, ou se você conseguiria ver as pessoas aguardando aí permissão. Tá? Vou sair rapidinho e já volto.
Testezinho. Nossa, não para de entrar gente, eu não consigo sair. Eu tô saindo. Ah, mas se eu sair, vai. Eu não sei se vai continuar a gravação. Estou medo de parar até a gravação. Configurar, vamos fazer o teste, vai. o Vamos lá. pessoal entra automático também, tá? O quê? Tem uma configuração que o pessoal pode entrar sem pedir confirmação. Ah, na verdade, o default é automático. Sou eu que configurei para pedir aprovação. Entendi. Desculpa aí. E nas aulas eu faço isso, né? Nas aulas Sim. A gente só permite quem estava previamente cadastrado, inscrito no treinamento. Deixa eu sair e voltar rápido aqui, vamos ver. Tomara que não tenha que refazer tudo. Eu acho que não tem, porque se eu não me engano eu fiz isso com o Igor já no primeiro. Tô saindo. Vai lá. Tiago, assim que ele voltar a gente já te responde, tá? Eu não assumi câmera. Não apareceu nada para mim de diferente. Voltei. Para mim não apareceu nada de diferente, Fábio. Não tem câmera, nada, não tem nada. Ah, então não. Acho que cai tudo. Ó. Gerenciar gravação, tem que começar de novo. Eita. Mas a gravação não parou, tá? Oi? Não. A gravação não parou. Tá não aqui parou, ainda, sendo gravado. Eu cliquei aqui para iniciar e já estava gravando. Exato. Deixa eu ver aqui o streaming também, está transmitindo. Está transmitindo ainda no canal do YouTube. Eu posso sair à vontade, que não vai mudar nada. O problema é, se eu sair, quem que autoriza as pessoas? Configura para entrar automático. Teria que aparecer para alguém, né? Estranho. Se eu saio, ninguém pois mais. Né? Quem que assume, né? Eu vou permitindo aqui, eu vou liberar a palavra para você, continua a aula, e eu vou liberar para entrar automático. Rapidão aqui, o Thiago dos Anjos aí perguntou se os outros workshops ficaram gravados também no YouTube, se esse vai ficar gravado por algum tempo. Ficaram no meu canal do YouTube, no canal do Fábio Prado, e eu não lembro, acho que eu não tirei, tá? Eu não lembro se eu tirei alguma coisa, talvez eu tenha tirado um ou dois, deixado primeiro, e eu vou deixar por um tempo sim, depois a gente conversa melhor, talvez um mês, alguma coisa assim, eu deixo lá no meu canal. Vou deixar por um tempo. Tiagão, respondido. Beleza, gente, vamos começar então. Valeu, obrigado. Vamos começar então aqui, tá? Eu coloquei esses tempos aí, mas não se atentem a isso, é mais para a gente tentar organizar um pouco a nossa dinâmica. Vou parar, vou perguntar bastante para vocês, vamos tentar fazer isso um pouco mais interativo, como é workshop, não precisa ser uma via de mão única, né? A gente pode conversar a respeito, eu gostaria de conhecer um pouquinho de vocês também. Então, assim, vai ser bem bacana, tá? A gente vai dar uma introduçãozinha que eu criei, peguei vários aparatos aí de segurança do mercado. Tá? Esqueci de falar, meu nome é Marcos Braga, não aparece aí, tá? Instrutor Aura Master, tá? Entre outras coisas que eu faço, eu já estou aí na área de banco de dados há quase 20 anos, tenho um pouco mais de 30 anos de envolvimento com a área de tecnologia, sou arquiteto de soluções dentro de uma multinacional nesse momento, sou DBA também, focado no treinamento de segurança da Aura Master, tá? E faço palestras, apresentações, workshops aí, o que aparece, faço treinamentos, então isso aí me ajuda bastante. E para vocês entenderem um pouquinho, uma introduçãozinha, um panorama geral aí de segurança, desafios, tendências do que está acontecendo, tá? E eu vou trocar muita ideia com vocês, principalmente sobre tópicos do banco de dados. Vou tentar ser um pouco específico em banco, mas lembrem-se, segurança, ela vale para muita coisa. O banco é uma aplicação, vale para outras aplicações. A ideia é trazer um pouco para banco, mas que vocês entendam que vale também para outros ambientes, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre conhecendo o banco de dados e suas vulnerabilidades. São algumas técnicas aí de exploração que são usadas no mercado. Não trouxe todas, porque tem muito. E um detalhe muito importante, é muito dinâmico quando a gente está fazendo uma exploração. Então, dependendo do que você encontra, você muda o seu caminho. Então, dependendo do que você está achando ali, né, na tua
exploração, você vai mudando a metodologia, você muda a ferramenta, você vê que um exploit não funciona, você vai para outro, enfim, é muito dinâmico, não dá para fazer isso como se fosse uma regra permanente, ela é muito dinâmica. Então, eu vou trazer para vocês o que é mais usado, como é usado algumas regras aí dinâmicas dentro para banco de dados, tá? Depois a gente vai focar um pouquinho no Database Assessment, é um produto da Oracle bem bacana, gratuito, então, que nos ajuda a conhecer o nosso banco, tá? E por último, a gente vai falar de 3 tópicos bem interessantes, que é usuários, senhas e profiles. Parece besteira usuários, senhas e profiles, parece muito básico, mas, gente, ainda, né, isso aí é a nível global, né, um usuário, né, com ser uma metodologia de criação, uma senha ser uma metodologia de criação, sem impor alguma técnica, ela é muito fácil de explorar, tá? Então, vamos lá, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos falar um pouquinho sobre o panorama de segurança, tá? Desafios e tendências. Agora, só falando um pouquinho para vocês, opa, já começou com um a mais, trazendo os maiores desafios que nós temos hoje no mercado, tá? Ataques cibernéticos, ameaças internas, quando a gente pensa principalmente aí em ameaça, você pode pensar em todo tipo de ameaça, tá? Alguém que entrou na tua rede, um funcionário mal intencionado, uma pessoa que está chateada com alguém do trabalho. Então, tudo isso se torna um risco dentro de uma empresa, tá? Então, vamos sempre estar atento a isso. Isso tudo conta no fim do dia. Tá? Há um crescimento muito grande, muitas brechas de segurança que estão acontecendo no mercado, ataques de SQL injection, eu fiz a tradução, injeção de SQL, é meio esquisito, mas SQL injection acredito que é mais comum para todo mundo. As principais ameaças cibernéticas para ficar de olho em 2025, então nós temos aí muita empresa trazendo estatística de que a coisa ela não para, a segurança ela tem que estar sempre presente no nosso dia a dia e a gente tem que olhar. A última notícia que eu trouxe já aí outubro de 2024, tá? Ataques cibernéticos disparam no Brasil e no mundo no terceiro trimestre de 2024. Não sei se vocês se recordam, mas o ataque, né, essa questão de aumentar o número de ransomware, invasão, ela foi potencializada com o home office, ela foi potencializada na pandemia, quando todo mundo foi para casa, quando todo mundo teve que acessar remotamente seus ambientes, parece que a coisa deu um boom, e as empresas ficaram preocupadas, então isso faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala de desafios, pense assim, a internet, né, aí uma estatística, tá? Tem um consórcio na internet que traz uma visão global sobre estatísticas de internet, uso, acesso, mobile, celulares, tablets, computadores, notebooks, então tudo que vem acontecendo na internet, quantas pessoas estão na internet, como isso vem crescendo no decorrer do tempo. Então, esse número que nós temos aí é de janeiro de 2015, onde nós tínhamos usuários na internet em torno de quase 3 bilhões de usuários, e agora, em 2025, 10 anos depois, nós temos 5,5 bilhões de usuários conectados na internet. O mundo hoje está em 8 bilhões, então 60% das pessoas que estão no mundo estão conectadas na internet de alguma forma, seja através de um celular, seja através de computadores, de redes, enfim, elas estão na internet. E se vocês observarem bem, em alguns anos, isso cresceu, né, esse acesso cresceu de uma forma mais potencializada, mas de alguma forma ela vem diminuindo ou estabilizando, mas não vai parar. Tá? E, fato, isso levanta uma bandeirinha vermelha para a gente olhar um pouco e pensar, caramba, né, o quanto isso impacta, né, a segurança.
Outro dado interessante, 8,2 bilhões da população global total, tá? População que está em centros urbanos, 58% desses 8,2 bilhões. Então, assim, tem menos pessoas, né, em centros urbanos do que pessoas conectadas na internet. Então, nós temos 5,7 bilhões de pessoas usando dispositivos móveis, tá? Dispositivos móveis, aí no caso, telefones, smartphones. Então, é um número que não é preocupante, mas nos faz refletir o quanto isso pode ser inseguro ou não. Então, 70% da população hoje está conectada à internet. Indivíduos usando a internet, 5,56 bilhões, e redes sociais, nós temos 5 bilhões de pessoas em redes sociais. E esse número, gente, não está com perspectiva de diminuir, tá? A gente vem olhando esses números aí no decorrer do tempo e isso não diminui. De vez em quando aumenta um pouco, diminui um pouco, mas está sempre crescendo. A linha que eu falo, a linha linear que a gente vai olhando, traçando no decorrer do tempo, ela é crescente, ela é ascendente, e isso não vai parar, não agora, tá? E quais são os nossos maiores desafios hoje? Aumento das ameaças cibernéticas, a complexidade e crescimento dos dados, como vocês viram, quanto mais pessoas na internet, mais dados estão trafegando na internet. Conformidade regulatória, conforme isso vem crescendo, os dados crescendo, as pessoas entrando, os governos, as empresas, consórcios, grandes big techs vêm criando formas de, não de controlar, mas formas de regular, de criar uma regra para que as pessoas sejam, como que eu vou falar para vocês, para que elas tenham uma boa regra de convivência. Porque senão, gente, estava todo mundo numa deep web, que é uma terra, não é que é uma terra de ninguém, mas é uma terra onde você vê de tudo, e que a gente não vê naturalmente aqui. E por último, tá, o outro grande desafio é o ambiente em nuvem, onde a conexão, ela está presente para todo mundo, tá? Se a gente pensar bem, sei lá, vou trazer um pouco do meu passado, há 20 anos atrás, né, a gente não tinha ideia de como seria, né, esse boom da internet, esse boom de conexão na internet, tá? E isso agora aconteceu, e isso está crescendo, e não tem mais volta. E isso se tornou, óbvio, um desafio. Tendências. O que a gente tem de tendência na área de segurança? Segurança proativa. Antigamente, a segurança era muito reativa. Aconteceu uma invasão, uma máquina parou, o sistema caiu, uma aplicação, né, teve lá alguma coisa, conseguiram fazer uma operação. Era muito reativa. A gente tinha firewalls, e era só isso, basicamente firewalls. Depois apareceram os IPS, IDS, ambientes de CIEM, análise de dados, análise cruzada, syslog, enfim. Foi criado um mundo em cima dessa segurança que hoje ela se tornou uma segurança proativa. Então, isso é o foco das empresas hoje. Eu quero me prevenir contra ataque. Tanto que vocês conhecem aí os Blue Teams, os Red Teams dentro das empresas. Então, as próprias empresas contratam pessoas especialistas em invasão, quebrar segurança, quebrar aplicações, fazer pen testers, para quê? Para testar os seus ambientes e estar preparado para o que pode acontecer de fora para dentro, tá? Segunda tendência, criptografia e mascaramento de dados. Isso é uma coisa bem interessante para discutir com vocês, porque eu passei por alguns projetos de mascaramento de dados, principalmente, e conversando também com o Fábio, conversando com outros profissionais hoje, nós percebemos que o mascaramento em si, apesar de ser muito bonito, de ser algo importante de ser usado, as empresas não estão maduras o suficiente para adotar essa tecnologia da maneira que ela tem que ser adotada, tá? De 2 projetos que eu participei, um grande projeto e um projeto muito pequeno,
os dois não vingaram, digamos assim. Depois de implementado o mascaramento de dados, pouco tempo depois as empresas falaram, olha, não vai dar para continuar porque nós não temos a maturidade suficiente para conseguir trabalhar da maneira que o mascaramento funciona. Então, assim, apesar de ser uma tendência, é um desafio muito grande isso, porque depende de maturidade das empresas. Outra tendência, auditoria e monitoramento, tá? Isso aí está sendo demandado, muito demandado, e fato, ela tem que ser discutida porque as empresas querem e gostariam de auditar tudo, mas pouca gente olha para os dados que são o resultado da auditoria para entender se esses dados fazem sentido, tá? Eu participo de alguns projetos que a gente implementa auditoria, e alguns deles, as pessoas olham aquele volume de dados da auditoria e falam, pô, isso para mim não serve para nada. Eu falo, poxa, então a gente não precisa habilitar auditoria. E para vocês entenderem, a auditoria ela é custosa de alguma forma, tá? Ela custa recurso, ela custa disco, ela começa a crescer, tem space de banco de dados, começa a crescer espaço no disco, de uma forma que se a gente não tiver algum monitoramento, trabalhar o expurgo de dados ou o arquivamento de dados de auditoria, a empresa vai acabar tendo um custo muito alto com storage, né, com disco. Então, a auditoria é outro fato que é uma tendência latente, muita gente usa, mas muita gente não observa exatamente se esses dados são válidos ou não. Outra, automação e inteligência artificial. Bom, automação, ela já vem sendo usada há muito tempo, né? Qualquer serviço hoje manual, há uma tentativa de ser automatizado. Eu falo que eu sou bem preguiçoso no meu trabalho, no sentido de sempre buscar fazer um script, fazer alguma coisa que faça parte do meu trabalho por mim, e eu faça uma manutenção daquilo, que eu entenda esse trabalho sendo feito por essas automações e eu consiga gerenciá-las, tá? Inteligência artificial. Bom, até dentro da minha empresa teve uma discussão bem bacana de inteligência, no sentido de ela chegou para ficar. Não sei se vocês estão percebendo isso, tá? Mas inteligência artificial, ela começou bem tímida, né? Então, 1, 2 ferramentas ali, ChatGPT apareceu, depois apareceu o Gemini, apareceu aquele Copilot, foram aparecendo, mas de repente ela deu um boom, começou a aparecer outro monte de inteligência artificial. Eu já testei várias, já testei inteligência para criar apresentação, que é o Gamma App, já testei inteligência que desenvolve programas, né? Tipo, eu não sei uma linguagem de programação em Python. Tem uma inteligência artificial que eu falo, desenvolva para mim um programa em Python que faça isso, isso e isso. E daqui a pouco, a inteligência está cuspindo ali um código em Python, né, que eu não conheço completamente, né, mas eu sei avaliar o conteúdo, mas eu não conheço o código em Python, nunca programei em Python, mas está lá. A inteligência artificial fez para mim um programa. E que muitas vezes, tá, eu testei alguns códigos, funcionam. E isso é um pouco assustador, porque ela está crescendo, ela está se especializando. Inclusive, semana passada eu recebi ali, né, o pop-up de uma inteligência nova para investimentos, e, enfim, ela está dominando o mercado, e quem não olhar a inteligência, quem não adotar, quem não começar a usar a inteligência artificial hoje, não é que ela vai ficar atrasada ou fora, mas ela vai deixar de, como eu falo, usar uma ferramenta poderosa para benefício próprio, para melhorar o trabalho, para desenvolver habilidades, para aprender novas línguas. Ela está sendo muito usada para aprender novas línguas. E, óbvio, está sendo muito usada também para fazer correlacionamento de ataques cibernéticos, análise de ransomware, de malware. Então, a inteligência artificial está sendo incluída no trabalho, no dia a dia, como um suporte valioso para chegar no resultado mais assertivo e mais rápido. Tá? E, por último, uma última tendência aí que o MNK, segurança em camadas.
Tá? Ah, Braga, o que é segurança em camada? Significa que a gente precisa olhar a segurança em todos os seus aspectos, a segurança do usuário, a segurança de uma senha, a segurança das permissões de usuário, dos perfis que a gente cria, a segurança na aplicação, a segurança na transferência dos dados, a segurança no armazenamento dos dados. Então, essa segurança que ela deixou de ser ali implementar só em um firewall, ou implementar só um IDS, ou implementar só um CIEM, ela está um pouco mais abrangente. A gente tem que começar a olhar ela com um pouco mais de critério, um pouco mais de cuidado, tá? Perfeito aqui? Todo mundo escutando? Tá tranquilo? Sim. Opa, beleza, obrigado. Valeu. Valeu, Eduardo, valeu. Vamos lá. Tendências. Bom, eu falei em tendências, segurança proativa e tudo isso envolve muito trazer ferramentas que fazem monitoramento, que fazem análise, que me cospem ali milhões e milhões de dados. E a minha preocupação é o que eu falo com essas ferramentas, é olhar um dashboard. A minha preocupação é quando aparece alguma coisa vermelha ou amarela, né? Enfim, o dashboard é sempre bonito quando eu tenho tudo verde. Quando fica vermelho ou aparece alguma outra cor, eu começo a ficar um pouco preocupado. Então, essa faz parte das tendências de hoje em dia, tá? Esse monitoramento, integração com sistemas aí de WhatsApp, Telegram, SMS, telefone. Então, na prática, hoje, todo ambiente de segurança, ele consegue alcançar você onde você está. Ah, eu estou de férias, mas caramba, vocês não me tiraram daquele pacote que fica enviando SMS e quando tem algum problema eu vou receber, né, um aviso até nas minhas férias. Então, assim, essa segurança, essa tendência, ela está no nosso dia a dia e ela está envolvida na nossa vida, tá? Então, resumindo toda essa introdução que eu falei para vocês, 2 tópicos importantes. Segurança proativa, pensem nisso, tá? É aquela segurança em que eu tenho que olhar primeiro, eu tenho que me preparar, eu tenho que criar um ambiente de uma forma mais segura para evitar, né, que eu seja atacado, que meus dados sejam expatriados, extraídos, exploitados. Então, assim, termos tem bastante, e que eu me prepare para isso, tá? As empresas estão preparadas? Nem todas. E eu posso ser muito franco com vocês, a maioria não está preparada. A maioria, ela começou funcional e ela funciona até hoje. E você querer trazer segurança para dentro da empresa é um desafio, juro para vocês, é um desafio. E, por último, segurança em camadas. Como eu comentei, não é só olhar o meu banco de dados, né? Eu coloquei aqui, né, um perfil forte, uma senha muito forte, mas estou criando um usuário com o nome João, né, ou João Silva, que é um usuário na boa. Se vocês olharem todas as listas de ataque de força bruta de usuário, João acho que é um nome dos que mais existem, ali, os mais simples que existem. Então, tomem cuidado. Todo detalhe faz diferença, tá bom? Gente, eu acho que aqui, agora, né, eu terminei a introdução e a gente pode começar realmente a falar um pouco dos produtos. Tá tranquilo? Querem tomar uma aguinha? Eu vou tomar uma aqui. O que vocês estão achando até agora? Pode abrir o microfone ou falar no chat, não tem problema. Tranquilo. Tranquilo, cara. Pode seguir. Vamos embora. Falando de banco, tá? Conhecendo o banco e suas vulnerabilidades. Vamos lá, exploração das principais vulnerabilidades de banco de dados, tá? O que a gente vê, o que eu vejo, tá? Eu vejo, converso aí com outras pessoas, o que a gente vê que é usado hoje para explorar um banco de dados. Primeiro de tudo, SQL injection, ou injeção de SQL, tá? É um negócio muito antigo, juro para vocês, não é nada novo, é muito antigo, e é muito usado até hoje, e infelizmente muita aplicação não está preparada ainda para esse tipo de invasão,
tá? Esse tipo de procedimento, de tecnologia. Não é nenhuma tecnologia, tá, gente? Eu vou mostrar aqui um vídeo, vou demonstrar para vocês como ela é usada. Vocês vão entender que é uma coisa tão primária, e vocês pensam, será que eu consigo hoje? Não sei, testem na empresa de vocês, testem algum sistema. Ele não afeta nenhum sistema, ele não vai estragar nada, no máximo, ele vai expor que há uma vulnerabilidade no sistema de vocês, tá? Segunda, elevação de privilégios. Essa é um pouco mais trabalhosa, mas ela é possível de ser executada. Quando o Oracle trouxe a opção do PDB, né, ele veio com um gap de segurança muito explorado no início, né, por equipes de segurança que já trabalham com isso há muito tempo, que é usar pacotes que acessam o sistema operacional, né, e a execução do DBMS do Oracle, lá, de execução de data files, de arquivos, para conseguir executar scripts no sistema operacional, para burlar, né, permissões do banco e conseguir escalar privilégios. Então, existiam, no início ali, várias ações que os usuários conseguiam fazer, que entravam com um perfil muito simples, com opção só de Connect, e conseguiam escalar rapidamente para ter um perfil de DBA ou SysDBA até. Isso aí era muito preocupante, tá, para as equipes de segurança. Terceiro ali, ataques via negação de serviço. Pode parecer besteira, pode parecer um negócio muito antigo, mas até hoje isso é usado, e com um detalhe, hoje é exponencial. Eu acredito que vocês ouviram falar aí que existem botnets na internet, pessoas, hackers, que têm milhões de botnets para fazer um ataque de negação de serviço, e nem é um DOS, é um DDoS, Distributed Denial Service. Então, assim, não é mais um ataque que eu uso 100, 200 máquinas fazendo flood no IP. Eu uso hoje milhões, e não só de máquinas, tá? Eu uso milhões de ativos que estão na internet. Aí, para vocês entenderem, esses milhões incluem dispositivos IoTs, e muitos deles, tá? Muitas câmeras IoT, babás eletrônicas, esses componentes, fogão, geladeira, tudo que conecta na internet, que no primeiro momento, né, ele não é implementado segurança, porque raramente a gente olha isso, os hackers conseguem invadir e usar um código muito pequeno só para usar esses equipamentos para fazer um ataque, tá? E tenho certeza que eles usam, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês sobre exfiltração de dados, tá? Exfiltração é basicamente tirar os dados de forma não permitida. E, por último, exploração de configurações. Essa aqui é interessante, eu trouxe um caso de uma empresa que tem desenvolvimento interno, e ela tem um GitHub interno. Então, vocês vão entender do que eu estou falando com esse trem, viu? É meio se preocupar. Vamos lá, falando um pouquinho de SQL Injection, né? É um tipo de vulnerabilidade que consiste na intervenção de um atacante na consultas SQLs de um aplicativo que faz um banco de dados. Não sei se vocês já ouviram falar num termo muito antigo chamado man in the middle, MIM, né, que é o atacante, desculpem, né, o atacante ele usa muito isso em cafés que tem internet aberta. Ele chega no café com o notebook ali preparado, então esse notebook, a pessoa faz um clone MAC, ele clona o endereço MAC do AP, que está público, e as pessoas começam a usar a internet e passa todo o tráfego por dentro do computador dele. Ele tem nesse computador uma aplicação chamada proxy, e esse proxy captura tudo que é pacote que está passando. Então, qualquer pacote que não usou alguma criptografia, essa pessoa consegue ter acesso a esse dado ali. Geralmente, usuários, senhas, acabam passando por isso, tá? Mas foi só um detalhe para trazer vocês, assim, diferente do man in the middle, o SQL Injection não precisa de uma pessoa no meio. Eu simplesmente chego em qualquer ambiente, né, que tem um sistema, que tem uma aplicação que pede um usuário e senha na internet, e ao invés de eu digitar o nome do usuário, eu digito um código ali, né, e esse código, ele simplesmente
usa um sistema não preparado para isso, só para vocês entenderem. Se o sistema estiver preparado, isso passa muito tranquilo, mas usa um sistema não preparado para isso, tá? Para conseguir trazer a relação de usuários, uma consulta no banco de dados, ali no browser mesmo. Vou falar que é maravilhoso quando isso acontece, mas é muito triste quando isso acontece, porque levanta uma preocupação grande. O Thiago aí falou que o Kali dá para fazer, o Kali é preparado, tem muita ferramenta que, nossa, acelera esse trabalho bastante, tá? Geralmente, as correções são implementadas na aplicação, tá? Não que a falha está na aplicação, né, em si, mas a falha, ela tem que ser discutida em várias camadas, ser discutida ali com o banco de dados, com quem está desenvolvendo e a aplicação em si, tá? Como os dados são tratados, como vem o usuário. Então, assim, existem várias conversas que a gente faz para poder tratar e mitigar esse tipo de ataque. Alternativamente, né, ferramentas como Oracle Database Firewall pode ser usada para evitar ataques ao banco de dados quando a aplicação falha. Então, mesmo que a aplicação esteja preparada, e é aí que eu falo, gente, uma coisa é a aplicação já estar preparada, outra coisa é uma atualização despreparar a aplicação, tá? E por que eu falo isso? Existem vulnerabilidades aí, teve uma vulnerabilidade redescoberta, né, ou, na verdade, foi explorada novamente o ano passado, que ela foi corrigida, tipo, há 10 anos atrás. Então, é uma coisa maluca como as pessoas têm lá os seus arcabouços de ferramentas e ficam testando as vulnerabilidades sempre. Então, quem usa a ferramenta testa tudo. Por quê? Da mesma forma que uma vulnerabilidade foi corrigida numa versão do produto, ela pode aparecer numa versão posterior. E isso aconteceu na prática, essa vulnerabilidade voltou à tona e permitiu com que houvesse um vazamento muito grande de dados. Tá? Então, assim, com isso, a gente não pode deixar de pensar que eu posso criar uma camada de proteção ali para o meu banco de dados. O SQL Firewall, que antigamente era uma aplicação apartada e do Oracle, hoje em dia, você, na versão 23, ela já está incluída dentro do banco de dados, ela pode ser usada para te ajudar a fazer isso. Então, chegou o código malicioso ali, que tem as características do SQL Injection, barra na hora, bloqueia a origem e vida que segue, tá? E fato, vamos olhar o registro. Só para vocês entenderem, tá? Eu trouxe um vídeo para explicar em cima do vídeo. Não vou deixar o vídeo rolando ali aleatoriamente para vocês, né? Eu vou parar em pontos ali e vou explicar um pouquinho de como isso funciona. Então, assim, basicamente, o atacante tem uma página, deixa eu só... Eu acho que tem como eu... Ah, não tem. O atacante tem uma página aqui no web server, tá? E o que ele faz? Ao invés de colocar um usuário ou uma senha, ele coloca ali admin, coloca um apóstrofo, //. Né? Esse traço, esse hífen 2 vezes, isso significa que ele vai tentar, né, vai mandar um comando na minha consulta SQL, ignorando o restante dela. Então, geralmente, né, nós temos aqui... Deixa eu ver se aparece... Ah, o mouse está aparecendo para vocês aí? Está sim. Beleza. É para demonstrar onde eu estou apontando, né? Então, assim, quando a aplicação não está preparada, né, o que geralmente a gente faz? A minha primeira aplicação que eu fiz ali para testar na época de faculdade, gente, eu digitava usuário e senha e mandava o select cru para o banco de dados, capturando o usuário e senha que a pessoa colocou. Se ela fizesse essa técnica naquela aplicação, ela iria no meu banco e traria o select de todos os usuários que tem lá. Simples assim, tá? Aqui ele vai fazer o select asteriscos from user, where, admin, e ele tenta ignorar o resto, tá? Então, é essa consulta que vai para o banco de dados, e se for uma consulta válida, então, dependendo do tipo do ataque, dependendo do controle da aplicação, eu posso fazer algumas variações ali nesse código, tá? Que é bem pequeno, o nome de usuário, e que eu consigo, de alguma forma, exploitar o banco e trazer uma lista de usuários, e pior, às vezes até as senhas dos usuários, tá? Dependendo de como a aplicação é construída, guardar usuário e senha dentro do banco de dados sem criptografia nenhuma,
tem um risco de trazer, tá? Vamos colocar o videozinho para vocês entenderem. Deixa eu só dar um play. E aqui eu vou guiar... eu vou guiar vocês aqui porque é importante para a gente, tá? Vamos lá. Aqui. Perfeito. Bom, como eu comentei, tá? Geralmente, um atacante ele usa algumas técnicas, tá? E se a aplicação permitir, aí que eu falo, por que está no nível da aplicação a maior parte da correção? Porque quando eu estou criando uma tela de login e senha, eu tenho que saber que tipo de usuário que vai entrar ali. É um e-mail? É um usuário, uma hash? É um item pequeno? Se eu deixar esse campo aberto, texto, pronto, esquece. Eu vou ser exploitado. De alguma forma, alguém vai tentar colocar um código malicioso. Eu posso ter uma camada de segurança posterior? Tem como? Sim. Posso ter uma camada de segurança abaixo dessa tela. Então, eu não preciso me preocupar com essa tela. Mas se eu não me preocupo no primeiro momento, né, a chance de exploitar é muito grande. Então, o atacante usa o login, tá? Faz algumas combinações de como ele vai fazer o select. A maioria deles conhece select, tá? Então, desenvolvedores, hoje, uma boa parte já está conhecendo isso. Então, ele conhece select. A maioria dos desenvolvedores, eles participam de projeto de criação do design de uma base de dados. Então, um monte deles sabe como são criadas as tabelas de usuários para controlar as aplicações que eles fazem, tá bom? E com isso em mente, em mãos, um atacante sabe como construir um select para trazer. E o select é muito parecido com isso aqui. Então, no momento da minha página de login, eu monto uma string chamando o select, né, o que o usuário imputou na página de login, que é o usuário, e a senha. Então, select asterisco from users, aqui estou trazendo tabelas comuns, tá? Mas pode ter outro nome, isso aí é bem diferente, vai? É particular de cada caso. Select asterisco from users, where username, né, que geralmente é o campo, o nome de usuário e a senha é o nome da senha. Então, muitas vezes, né, a maioria das vezes, a consulta ao usuário é feita dessa forma, quando a pessoa imputa ali um usuário e senha. Então, a string é construída, é colocada ali numa variável e ela é executada no banco. E uma vez executada, né, o que ele faz? Quando o usuário é admin e a senha password 123, ela vai dessa forma, select asterisco from username admin e o password password 123. Senha simples assim. Com isso, o que o atacante faz? Ele faz, opa, e se eu alterar, né, o nome do usuário admin e colocar ali um apóstrofo e o hífen 2 vezes? Lembram do exemplo lá da tela? O que ele vai fazer no meu select? Ele vai fazer select asterisco from user, quando o usuário for admin, ó, esse apóstrofo do admin é o que estava na minha consulta, é o que eu estava esperando, como eu construí a consulta. Mas como o atacante já tem essa noção, ele colocou o apóstrofo na senha ali, no usuário dele, aqui entrou como um comentário. Então, o select ficou muito simplista e sem o, digamos, né, com um where muito simples. Ele vai simplesmente permitir o acesso sem validar a senha. Nesse caso, tá bom? Ah, Braga, a minha aplicação ela valida diferente. Sem problema algum, tá? Isso aqui eu falo que é a forma muito comum utilizada para você bypassar qualquer senha que você tenha. Então, dessa maneira que a gente consegue exploitar uma aplicação, tá? Isso é muito comum, ter aplicações que você consegue fazer isso? Gente, é comum, tá? Quem que olham aplicações de uma forma segura são grandes empresas, grandes desenvolvedores que trabalham com várias empresas, mas a maioria de empresas pequenas é possível executar esse tipo de exploit, tá? Não se enganem com isso.
Vamos lá. Uma vez que ele fez isso, né, a consulta SQL, ela vai dessa maneira. Ela vai ignorar o resto da consulta e vai bypassar a senha. Select a series from user quando o usuário for admin. Foi. Não validou a senha do usuário. Então, essa é uma maneira muito simplista de fazer esse exploit. Deixa eu pular aqui. Aqui ele está falando do detalhe na aplicação, né, como é construído o código e tudo. E esse é um SQL injection clássico, tá? Onde eu construo a minha consulta baseada nos inputs que vem da tela, tá bom? Deixa eu só pular aqui. Perfeito. Então, e quando eu quero, por exemplo, bypassar o usuário, né? Eu quero simplesmente, poxa, como é que eu bypasso o usuário? Como é que eu consigo trazer um resultado para a minha tela? Aquele primeiro SQL Injection permitiu uma entrada naquele sistema sem precisar da senha original do usuário. Esse outro aqui, ele foi trabalhado de tal forma, tá, que a pessoa colocou no input da senha, usando a mesma técnica, colocando um apóstrofo, or 1 igual a 1, e fechou com traço, tá? Que para quem trabalha com SQL é o comentário das consultas, tá? Geralmente ele comenta daqui para frente. Como que o SQL vai ver isso? O meu usuário veio vazio ou 1 igual a 1. Ou melhor, ele vai trazer tudo, que 1 igual a 1 é uma condicional verdadeira, vai ser sempre verdadeira. Então, se um select executar dessa forma, ele vai voltar positivo. Se a aplicação está esperando, né, validar se a consulta volta positiva ou negativa, ela vai bypassar o usuário e senha também. Tá? Dessa forma aqui, muitas vezes, se as pessoas trabalharem com a sua senha, olha que nível pode chegar. Se a pessoa conseguiu ter um resultado positivo, ela pode incrementar o range da senha e coloca ali, olha, end select, aí traz o tamanho da password do users quando o usuário for admin, né? E tudo isso aqui for maior que 8. O sleep 5 aqui para esperar 5 segundos. Enfim, dependendo do banco de dados, ele vai executar isso. Acho que mais SQL funciona. Enfim, depois que o usuário descobre, que um hacker, não usuário, né, descobre que tem essa falha, ele começa a explorar as capacidades, né, a extensão dessa falha. Então, a ideia, num primeiro momento, é descobrir se o sistema tem a falha. Depois que ele descobre, ele fala, opa, agora é aplicar técnica. Vamos tentar construir uma consulta mais complexa e tentar trazer esses dados. Dessa maneira, gente, foram extraídos muitos bancos de dados de senha, isso aí a nível global, tá? E dependendo, aí que eu falo, dependendo de como a aplicação foi construída, se o resultado podia ou não aparecer na tela, muita gente conseguiu trazer ali, no HTML, a relação, né, de tabelas inteiras de usuários, senhas e perfis de acesso de muita gente, tá bom? Tranquilo aqui? Conseguiram compreender o que é o SQL Injection? Tá? Todo mundo agora tá craque nisso? Já vão testar em casa? Boa. Esse vídeo, tá? Eu deixei lá nas referências, depois vocês podem ver ele completo. Basicamente, explicações da internet ali que são demonstradas. Braga, e como que eu me previno com isso, tá? Você pode sempre fazer a construção das consultas de uma forma mais segura, tá? Tomar cuidado com isso, trabalhar os inputs que são dados pelos usuários, tá? Criar funções dentro do banco de dados para validação e não fazer a consulta propriamente dita diretamente. Dessa forma, é uma maneira mais simples de preparar a aplicação para não ter esse tipo de falha, tá? Existem várias técnicas que ajudam o desenvolvimento a trabalhar isso. Eu acredito que vocês já ouviram falar em DevSecOps, né? Que é o desenvolvimento seguro. Então, assim, nesse tipo de desenvolvimento, os desenvolvedores já estão preparados para isso. Só que, assim, gente, é uma minoria, tá? Se você olhar o tamanho do mercado hoje de desenvolvimento, vocês vão entender que é uma minoria das empresas que desenvolvem, que se preocupam e investem, porque não é barato você colocar aplicações para desenvolvimento seguro, é uma minoria de empresas que investem
nesse tipo de desenvolvimento, tá bom? Perfeito. É possível também, uma coisa bacana, deixa eu pegar um código aqui que eu achei muito top. Aqui é para MySQL, tá? Mas eu posso limitar o privilégio do usuário. Então, o que acontece em muitos casos, tá? E eu tenho um pavor disso. Aplicação que me traz assim, olha, executa esse script aqui para criar essa aplicação aqui no banco. Eu falei, tá, o que esse script faz? Não faz nada demais, né? Ele simplesmente cria um esquema, cria um usuário e dá o profile de DBA para o usuário. Gente, é uma briga eterna quando chega uma aplicação que pede um profile de DBA. Eu falo, para que você precisa de um profile de DBA? Não, porque você acessa a tabela, você acessa a view do banco, né? Então a pessoa começa a justificar, mas sempre chega em algum ponto onde, se a gente olhar para a questão da segurança, não é cabível usar DBA para criar aplicações, tá? E se você usar, pague depois, remova o DBA, né? E eu falo, deixa a aplicação que lute para a gente dar as permissões corretas. Dá mais trabalho, dá as permissões corretas, sim, mas é um trabalho que vale muito a pena, tá? Então, limitar as permissões, os privilégios do usuário, usar o WAF, né, que são basicamente aí o que tem hoje na internet, que são os firewalls web, inclusive a nuvem da Oracle dá um WAF lá que eu acho até interessante. Então, assim, tudo que vai conectar na aplicação passa por um WAF, e quando alguém tenta um SQL injection, no momento em que ela está tentando, mesmo a aplicação estando insegura, mesmo o banco de dados não estando preparado, o WAF já pega, identifica que teve essa brecha de segurança ali e já manda, olha, isso aqui já está bloqueado, tá? Então, só para vocês entenderem, esse vídeo aí traz um pouco disso também. Tá tranquilo? Compreendido? Vamos lá. Falando um pouquinho de elevação de privilégios, né, em português, ou privilege escalation, nome em inglês aí. Então, a maioria dos termos que a gente ouve hoje está em inglês, então não vamos nos assustar. Mas, basicamente, ele faz referência ao processo de um usuário, né, um sistema, um programa, obter acesso a níveis de acesso mais elevados do que os originalmente concedidos, geralmente para realizar tarefas administrativas ou acesso a recursos que seriam normalmente restritos. Então, um usuário que eu quero que conecte no banco e só faça select em 2 tabelas, se ele usar esse tipo de técnica de elevação de privilégio e conseguir descobrir uma falha de segurança no banco, ele consegue virar um DBA e ter acesso a todas as tabelas e não só de select, ele vai conseguir também ter acesso de insert, update e delete. Então, isso é muito danoso em certa forma, tá? E isso não existe só no nível de banco, gente. Eu falo assim, eu me preocupo com o banco, mas eu olho muito o sistema operacional onde o banco está instalado, porque o sistema operacional é outra brecha de segurança muito grande. Se ninguém está olhando o sistema operacional, e se um atacante entrar no sistema operacional, é muito difícil a gente conseguir se livrar de um ataque de dentro do sistema operacional onde está um banco de dados. Então, a escalação de privilégios, a elevação de privilégios, ela é importante, tá? As correções, elas são implementadas ali, revendo as permissões, o uso de privilégio mínimo é o mais indicado para esse tipo de situação, rever os exploits, os CVEs que são disponibilizados para bancos de dados, principalmente buscando ali opções do banco, principalmente ali nos pacotes Java, nos pacotes DBMS que são públicos. Tem que olhar isso com muito cuidado, com muito critério, não deixar público, tá? Uma das técnicas, uma das melhores práticas de segurança é remover o acesso público a muito objeto DBMS do banco de dados, muita package que executa operações de manutenção no banco ou dão certo privilégios a usuários que não têm isso. Então, assim, essa é uma forma da gente evitar esse tipo de situação, tá? Vamos lá. E hoje temos duas formas de elevação de privilégio, tá? A passiva e a ativa. A passiva, ela é muito usada,
tá? Pesquisa de repositórios internos em busca de diagramas, arquiteturas, documentos de design, repositórios de códigos. Lembram do GitHub? É o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ele é um tipo de pesquisa passiva. Localizar os arquivos de DNS names.org. Esses são arquivos onde eu coloco as informações do meu banco de dados que a aplicação usa para conectar. Então, ali eu tenho o IP, eu tenho o nome do banco, eu tenho a porta que é usada. Então, assim, com essas poucas informações, um usuário mal intencionado já tem aí um pedaço do trabalho que ele varia para descobrir isso, tá? Outro detalhe interessante é fugir do padrão. A porta padrão do banco é 1521. Rapaz, usa 1522, usa 6567, usa uma outra porta, nada a ver, porque a porta padrão, ela está presente em, sei lá, 90% dos exploits que existem por aí, que são automatizados, tá? Existem pessoas que sabem mexer com exploits, que alteram seus parâmetros para poder fazer uma invasão, e tem pessoas que simplesmente usam os exploits da forma padrão que ele vem, tá? E na forma padrão estão informações padrões do banco de dados. Então, fujam. A segunda forma de elevação é a ativa, que é comprometer as credenciais do DBA por meio de ataques de phishing ou engenharia social. Aquele e-mailzinho, né? Confirma aqui para mim, muda sua senha, é urgente que você acesse aqui, né, sabe? É uma coisa assim maluca, mas isso funciona, muita gente cai, tá? Instalar malware em computador de DBA, roubar credenciais, como salvar, como as credenciais que já estão no SQL Developer. Então, quando uma pessoa acessa a máquina de outra, ela consegue usar ferramentas que trazem muitos dados que estão em memória, que estão em cache, que estão ali em cache de aplicações, de navegador. Então, assim, há muitas ferramentas que exploitam esses objetos de cache de memória e trazem um dado cru, o dado de forma textual. Então, é um dado que eu consigo entender um nome de usuário, consigo entender uma senha, tá bom? Por último, usar o Nmap para fazer uma varredura na rede interna em busca do banco de dados, né, na porta 1521. Só que isso é muito barulhento, isso causa muito alarme, tá? O Nmap é uma ferramenta poderosíssima, e se eu não souber usar todas as opções dela, opções padrão que são usadas, qualquer IDS que tenha na rede, qualquer firewall que tenha na rede, vai identificar que está tendo um scan de rede e ele vai bloquear a origem. Tá? Então, assim, é uma ferramenta válida, mas ela é muito barulhenta, tá bom? Tranquilo até aqui? Estão entendendo? Tá de boa? Olha aí, ó. Essa aqui não é bem uma demonstração, não é um vídeo, mas essa empresa, que era uma empresa grande, tá? Ela tinha uma equipe de desenvolvimento interno e, obviamente, internamente, é tudo aberto. Hoje, estão trazendo não é uma tecnologia nova, é um procedimento chamado Zero Trust, eu acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Que é não confie em nada, então não confie nem na rede interna, não confie em nenhuma máquina que está ali internamente. Esse aqui é um exemplo dessa confiança da rede interna. Então, a equipe de desenvolvimento que tinha um GitHub interno, o GitHub era compartilhado entre todos os desenvolvedores, mas outras pessoas da rede também, né, se quisessem, eles conseguiriam acessar o servidor. E uma delas, né, uma pessoa iluminada, falou, poxa, e se eu entrar no GitHub aqui da minha empresa e buscar ali por Author User ou Identified By? Maluco que a pessoa fez, né? Um pensamento não muito, como que eu vou falar, não tinha uma coisa assim, nossa, é maravilhoso esse pensamento. Mas a pessoa fez, entrou ali no GitHub da empresa, fez a busca e, de repente, mais que de repente, ela começou a encontrar dentro dos códigos, dentro dos scripts da própria empresa, Author User, Identify By, olha uma senha, olha outra aqui, né? Olha essa, Identify by Oracle, olha que loucura. Então, assim, sem más intenções, tá? É óbvio, né? Quem está buscando por Author Use Identify By sabe o que está fazendo, mas sem muita dificuldade, a pessoa começou a encontrar usuário, começou a encontrar senhas.
E, gente, você tendo usuário e senha na mão, é questão de tempo de você usar esse usuário para tentar acessar uma aplicação. Olha ali, ó. Ele pegou aqui um create user, né, student 2, com a senha student, mega difícil a senha, sem complexidade, mas dentro de códigos de desenvolvimento, tá? Isso acontece muito. E, inadvertidamente, muito código de desenvolvimento vem parar em produção, principalmente quando as equipes de DBAs ou quando as equipes de ADs, né, dos administradores de dados, não fazem um filtro para entender que código está sendo executado em produção. Eu, particularmente, já trabalhei em equipes que eu executava muito código de desenvolvimento no banco de produção e juro para vocês, em alguns desses códigos eram assim, gente, códigos enormes, tá? Não eram ali, executa essa função. Eram códigos assim de 1.000, 2.000, 3.000 linhas para ser executadas dentro do script. E em vários deles tinham Grant DBA para algum usuário, tá? A gente teve muitas conversas internas para tentar evitar com que isso se propagasse, porque isso era uma falha de segurança grande, né? Muitas vezes a pessoa, não, eu não me dei conta porque eu executei esse código aqui na minha base de desenvolvimento, que geralmente está instalado na máquina dele, geralmente tem dados de produção, mas ele executou esse código para ele mesmo, né, estava usando, e inadvertidamente mandou para ser executado em produção. Então, assim, é muito arriscado, né, até para quem está trabalhando com isso, executando isso em produção. Para quem é DBA, executa código de desenvolvimento, cria ali um procedimento para fazer uma vasculha dentro do código. Antes de executar em produção, procura por Grant, procura por Altered User, né, procura por Identified By, procura por Password, enfim. Uma busca pequena ali, com algum script de Linux, você consegue matar isso rapidamente, né? Até no Windows, tem dashes de Windows que você usa alguns parâmetros ali para tentar identificar isso num código. É muito rápido e evita muita dor de cabeça futura, tá? Porque depois que você executou, está implementado. Quando você geralmente descobre da pior forma, tá bom? Mas compreenderam que a empresa tinha um GitHub, né, aberto dentro da empresa, e um usuário ali fez uma busca boba até, descobriu ali vários usuários, várias senhas que estão dentro dos códigos dos desenvolvedores, tá? Isso é muito preocupante. Vamos lá, como que a gente, né, explora as configurações, né? Então, assim, muitas vezes o invasor não conseguia descobrir, né, encontrar por outros meios, não tem um GitHub, ele não tem acesso aos códigos do desenvolvimento, né? Ele pode fazer uma varredura na rede de forma antiga, usando o Nmap. Então, esses parâmetros eu deixei para vocês depois darem uma olhadinha, o que cada um faz, mas basicamente aí eu estou tentando descobrir, né? Lembrem que eu falei das portas padrão? Eu estou tentando descobrir se entre a porta 1521 até 1529 de um range de IP do 1 até o 254, ou melhor, de toda a rede 192.168 1.0, né, de toda essa rede, eu estou tentando descobrir se tem algum desses hosts com alguma dessas portas abertas, tá? Para quem não sabe, a 1521 é a porta padrão do Oracle, então, se eu instalei um Oracle na minha máquina, aí eu vou falar de equipes de desenvolvimento que fazem muito isso. Eles instalam o Oracle, que seja Free Edition, geralmente é Free Edition, que seja uma Standard, ele instala com as configurações padrões, e muitas vezes, tá, ele precisa criar um ambiente muito parecido com o que tem produtivo, quando ele não tem acesso ao ambiente produtivo e faz uma carga de dados na base dele, né? Então, na base de um desenvolvedor, eu tenho dados de produção e está ali com um banco de dados inseguro, com a senha simplista, porque ele precisa desenvolver, para desenvolver ele precisa ser rápido, então não vai criar um padrão, não vai criar segurança e vai ter dados de produtivos, tá bom? Manuel até postou aí, já viu alguns apps que só conecta no banco de dados pela porta 1521. Pois é, Manuel, e isso é muito preocupante, tá? Porque é um app que não está preparado olhando segurança. Então, assim, gente,
Tomem cuidado com isso, tá? Isso é preocupante, porque todo exploit que vocês vão encontrar no mundo todo, né, eles vão olhar a porta padrão de qualquer aplicação. Estou falando de Oracle, mas existem várias outras no mercado. Esse Nmap aqui, né, eu executei ali numa rede, só para vocês verem como é que é a saída dele, mas, basicamente, tá, o que ele descobriu? Ele descobriu aqui, nesse ambiente, uma porta beta, né, a porta 1521, no IP 192.168.15.26, que era a rede que eu tinha ali na época. Né? Eu peguei só ele em 2 máquinas, mas para tentar descobrir portas abertas na 1521 e até a 1529. Então, ele descobriu, trouxe o resultado do scan, disse ó, que a porta está aberta aqui, tem 8 portas fechadas, né, em outros tipos de versões, e ele trouxe, inclusive, o tipo de serviço que ele encontrou nessa porta. Então, aqui, ó, bem embaixo, perto das últimas linhas, ó, 1521, TCP Open, Oracle TNS, né, Listener, versão 19. Ah, olha que coisa, eu tenho a porta do banco que está aberta, eu sei que é o Listener que está rodando, e eu sei a versão do banco, 19. Com esses dados, eu vou para a internet, eu vou para esses bancos de CVS e tento buscar algum exploit que me permita buscar alguma falha de segurança no banco. Tá? Então, só para vocês entenderem como que é usado isso, e aqui, por último, eu trouxe, né, o que cada parâmetro do Nmap traz. O Nmap, gente, tem 1 quilo de parâmetros, não ia trazer tudo, mas como eu apresentei aqui o SV, que é sondar as portas abertas, para determinar a informação do serviço e versão, é essa opção aqui que tenta identificar o serviço e a versão que está naquela porta que ele encontrou. Aqui, menos P minúsculo, é o parâmetro de um range de porta, pode ser uma porta única ou um range, tá? O menos T, 0 a 5, é o modelo de tempo que é usado para tentar identificar essa porta, ou se a porta está aberta, tá? Então, quanto mais alto, mais rápido. Menos V, aumentar o nível de detalhamento, tá bom? Menos N, nunca executa a resolução DNS, então ele não vai tentar resolver nome, ele simplesmente vai direto nos IPs para fazer isso. E menos Open, né, mostrar as portas abertas, ou possivelmente abertas, tá bom? Tranquilo aqui? Entenderam? O Nmap tá antigo, escalação de privilégio, como que eu consigo tentar buscar usuários dentro de uma rede, tudo isso, tá, são cenários reais, tá? Pode parecer bobo, pode parecer brincadeira, mas são cenários reais. Isso acontece, e isso acontece até hoje, tá bom? Eu tenho certeza que se vocês tentarem usar o Nmap na rede de vocês, vocês vão descobrir algumas coisas ali que vocês vão, caramba, não imaginei que tinha isso, tá? Mas lembrem-se, o Nmap, numa rede interna, tomem muito cuidado, ele faz muito barulho. Se tiver um firewall, se tiver um scan de rede, um IDS, IPS, ele vai pegar o IP de vocês fazendo isso e vai bloquear o IP de vocês. Tomem cuidado com isso, tá? Vamos lá. DDoS, Distributed Denial of Service, né, que é como eu comentei, não é só um ataque simples de DOS mais, é um ataque distribuído. É um tipo de ataque cibernético que sobrecarrega um site, servidor ou rede com tráfego de internet malicioso, com o objetivo de torná-lo indisponível para os usuários legítimos. É como se muitos computadores infectados, que são chamados de botnets, atacassem um alvo ao mesmo tempo, inundando com requisições, o que pode sobrecarregar a capacidade de resposta e levar à interrupção do serviço. É fato, né? Todo mundo ouve aí na TV, muito site do governo aí é severamente atacado, né? Época de eleição, o site do TSE, ele é atacado, né? É tentativa enorme de botnet. E só para vocês entenderem, tem um investimento massivo, né, em infraestrutura, ferramentas, não é só tratar, né, todo o modelo interno, mas tem um investimento muito grande em ferramentas para poder mitigar essa situação, porque eu não posso evitar que as pessoas cheguem no meu servidor para uma requisição que eu falo que é genuína, né? Se eu estou tentando consultar lá as informações, né, de onde eu vou votar, por exemplo, é uma consulta genuína. Só que a consulta de um botnet que está fazendo o ataque, ela
ela parece ser genuína. Então, o pacote é trabalhado, tá? Ainda usa muita força bruta só para derrubar o serviço. Tiago, a força bruta, ela é muito usada para descobrir, exploitar, descobrir usuário e senha, não para derrubar serviço, tá? A força bruta, ela é usada mais para descobrir senha. Porque para derrubar serviço é muito mais fácil você fazer um ping flood, a gente chama, é um ping que, sem brincadeira nenhuma, tá? Se você pega umas 5 máquinas e você sabe que uma máquina tem uma placa de rede ali de 10 megabits, ou de 100 megabits, ou de 1 gigabit, que é grande, tá? 1 gigabit é um throughput muito grande, mas dependendo do volume de máquinas fazendo flood em cima dela, ela começa a causar indisponibilidade ou perda de pacotes nas respostas dela, tá? Força bruta é muito para descobrir usuário e senha, tá bom? Vamos lá. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês também um videozinho, né, explicando essa história do DDoS, mas só para vocês entenderem, basicamente, né, como funciona isso na vida normal, na vida real. Eu tenho um ambiente aqui, né, trabalhando e atendendo os meus clientes. Isso é o que acontece naturalmente. Então, de repente, um cyberatacante fala, poxa, eu tenho ali um serviço que eu quero atacar, vamos atacar esse serviço e ver se ele cai? Então, esse cyberatacante, o que faz? Cria pacotes flood, tá? O flood basicamente um enxame de pacotes, é como se eu mandasse um enxame de pings, ou de requisições ACK, ou de requisições SYN, para uma porta ou um IP específico numa rede. Então, né, num primeiro momento, né, esse servidor aqui, ele tem uma aplicação de shopping, né, tá ali as pessoas comprando, e um atacante, ele trabalha alguns pacotes e vai fazer um ataque de flood para esses pacotes. Então, ele começa a fazer esse ataque. Ele trabalha ali uns pings, uns pacotes ACKs, SYN-flood, ali o Felipe até falou no chat, obrigado, Felipe, e ele vai até tentar causar alguma indisponibilidade. Na prática, tá, isso aqui está muito mais para um ataque DOS, porque é um atacante, né, único aqui tentando executar isso, né, mas, Braga, isso é eficiente dependendo de como o teu servidor trabalha, dependendo de como as requisições chegam, de como ele tem que responder essa requisição, ele pode não ser impactado, tá? Mas ele pode sim ser impactado se o atacante falar, poxa, e se várias máquinas começarem a atacar o servidor ao mesmo tempo? Então vão chegar muitas requisições num primeiro momento, e em algum momento ela pode causar indisponibilidade ou lentidão na resposta do serviço, que é genuíno. Então o cliente que está fazendo requisição aqui, e o servidor está sofrendo um ataque no mesmo IP, deixa eu só adiantar, ela começa aqui a sofrer indisponibilidade ou lentidão. Então, esse é um tipo de ataque de DOS, né? Um ataque DDoS, que é um Distributed Denial of Service. É um tipo de ataque simples de ser feito, mas hoje em dia, a capacidade computacional, os dispositivos IoTs inseguros no mercado, hackers bem preparados, com muita ferramenta, IA à disposição deles, eles criam uma rede de botnet. E, gente, não achem que isso é brincadeira, tá? Tem hacker que vende redes de botnet de milhões de ativos botnets na rede. Imagina milhões de ativos botnet fazendo um ataque sem flood, né? Um ataque de flood, pacotes preparados em cima de um IP único de um servidor. Um servidor que não tem alta disponibilidade, não tem ferramentas para evitar esse tipo de ataque, não tem firewall. Então, o que acontece? A rede de botnets, no momento em que ela é ativada, tá? Num primeiro momento, como que eu falo assim, o atacante só prepara os pacotes e deixa a rede toda em alerta. Então, numa hora zero, deixa eu ver aqui, ó. Numa hora zero desse ataque, onde ele vai acontecer, tá? A gente chama, tem um termo para isso, né? Day zero. Então, na hora zero desse ataque, quando ele está programado, essa rede faz um ataque massivo nessa estrutura e, por muitas vezes, a estrutura, ela sucumbe, ela cai,
tá? Deixa eu voltar aqui, que está aqui bonitinho, tá? Então, nesse momento, essa rede, ela cai, ela não consegue atender às requisições legítimas que estão acontecendo, então, as pessoas que estão tentando votar, que estão tentando entrar no sistema ali de votação, que eu estou no celular tentando descobrir, né, acessar a minha carteira, enfim, uma vez que o sistema é comprometido, está sofrendo esse ataque, os servidores eles não têm capacidade computacional para responder todo mundo. Ah, Braga, e como eu mitigo isso? Não é complicado, tá? A gente mitigar ataques DDoS. A gente consegue criando firewalls, criando estruturas distribuídas de rede, criando placas de redes, firewall com inteligência também, para poder evitar esse tipo de situação ou bloquear de uma forma efetiva esse tipo de ataque. Não é um pacote difícil de ser descoberto quando esse ataque começa, tá? O problema é que, muitas vezes, a sobrecarga é tão grande e no momento que esse ataque começa, o servidor ativa várias travas, né? Aí que eu falo, o ataque veio de milhões de botnets, ele ativa várias travas para bloquear. Todas essas travas usam memória, recurso computacional, usam rede para criar esse bloqueio. Então, o próprio sistema de segurança também pode causar indisponibilidade, porque ele vai usar tanto recurso computacional para travar quem está atacando, que ele próprio consegue criar uma indisponibilidade durante algum tempo, tá? E pasmem, muitas vezes, dependendo do tipo de ambiente que está sendo atacado, pensem aí num sorteio de uma rifa de R$ 1 milhão aí que está tendo uma campanha muito grande. 5 minutos fora pode significar 100 mil em vendas. Tá? Então, eu estou falando de um ambiente de vendas, mas a gente pode trabalhar em vários outros casos. Tá? Beleza, gente? Tranquilo? Muito demais. Boa. Antes da exfiltração, tá? Tem uma questão que eu falo que é uma questão muito conceitual. Gente, por quê? Né? Por que as pessoas atacam? Por que as empresas elas sofrem isso? No fim de tudo, tá? Por mais que a gente ache, um hacker está só tentando aprender, tentando explorar, tem pessoas que estão tentando explorar, sim, mas uma boa parte, né, dos atacantes estão buscando dinheiro, estão tentando pegar informações e vender para a concorrência, tá? Estão tentando vender dados de pessoas. Eu acredito que há 2 anos atrás todo mundo soube aí, né, que 200 milhões de dados do Brasil foram vazados. Eu não me importo mais usar meu CPF em qualquer lugar, porque eu tenho certeza, né, meu CPF nunca foi trocado, então eu tenho certeza que é um dado público. Por mais que eu ache que eu me protejo, que eu não fico usando o site, que eu não conheço, a gente esquece. O banco de dados de toda a população brasileira já foi vazado na internet, tá? Documentos pessoais, nome, telefones, o que a gente consegue mudar é endereço, telefone, né? E conta bancária, alguma coisa a gente consegue mudar, mas os documentos aí eu tenho certeza que já é público há muito tempo, tá? Vamos lá, falando do último tópico aqui, antes do nosso cafezinho, exfiltração de dados, tá? É a transferência não autorizada de informações confidenciais no sistema ou rede para fora dele. Nossa, isso aqui é muito difícil, gente, tá? Então, assim, o que é usado para esse tipo de exfiltração? Malware, ataques de phishing, ou até mesmo por funcionários mal intencionados. Uma coisa interessante, tá? Tinha uma estatística alguns anos atrás que ela falava que 70% dos ataques a uma rede, ela iniciava de dentro da rede. E eu falo assim, de dentro da rede, não é que um funcionário está ali atacando, não. Né? De alguma forma, uma pessoa menos, menos preparada para um phishing, menos preparada para um ataque de spam, menos preparada para um vírus, né, menos preparada para identificar algum tipo de golpe, ela recebeu um trojan, esse trojan abriu uma porta, um atacante entrou na rede, entrou na máquina dessa pessoa, e a partir dessa máquina ele começou a identificar a rede,
tá bom? E a partir dessa rede ali, ele se preparou, ele entendeu sistemas operacionais, ele entendeu versão, ele entendeu onde é que está banco, ele entendeu onde é que estão os servidores da empresa, e ele se preparou. Depois dessa preparação toda, ele falou, poxa, agora é o dia, né? Geralmente isso começa, esse trabalho começa sexta-feira à noite, né, o melhor horário que as pessoas conhecem, ela conhece a rotina das empresas, empresa não abre fim de semana, eles se preparam para sexta-feira à noite iniciar esse trabalho de exploitar os servidores e conseguir fazer extração de dados, tá bom? No fim das contas, é um processo que visa roubar dados como propriedade intelectual, segredos comerciais ou dados pessoais e pode ser realizado de forma manual ou automatizada. E detalhe, tá? Não sei se algum de vocês passaram por isso, mas usuários de banco legítimo que têm opção de consulta, tá? Esses usuários foram comprometidos e esses usuários foram usados para fazer a extração de dados, de um volume grande de dados para fora da empresa, esses dados foram vendidos. Então, assim, como que eu crio, né, uma precaução quanto isso? Primeiro, auditoria. Segundo, monitoramento. Terceiro, gente, eu tenho que preparar um ambiente para isso. Triggers, eu tenho que saber quando um volume de dados grande está sendo extraído, quando um relatório de 5.000 páginas está sendo gerado. Vamos ser sinceros, quem é que lê um relatório de 5.000 páginas? Né? Eu não leio. Se alguém me traz ali, né, o que eu falo ali, um monte, né, um relatório muito grande, de um volume de páginas grande, eu leio a primeira página para tentar entender o título, saber do que se trata, eu dou uma olhada na primeira, na segunda, qual é o suficiente, eu coloco de lado. É a mesma coisa com volume de dados. Então, se uma pessoa está extraindo muito dados de uma vez só, é alguma coisa que a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, tá bom? Então, exfiltração de dados tem muito a ver com isso, de como esse dado sai de dentro da sua empresa. Ah, Braga, eu tenho aqui um processo que a pessoa tem que tirar um volume de dados. Beleza, é um processo conhecido, é documentado, é um processo, faz parte do negócio. Agora, quando o processo não é conhecido, não é documentado e está acontecendo, tem que se preocupar, tá bom? Muita empresa tem os seus dados aí vazados, e muitas vezes esses dados não são publicados, tá, gente? Eles são vendidos para a concorrência. Porque muito hacker não tem a ideia de querer ficar publicando dado. A ideia primeiro é ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro a gente ganha vendendo os dados e não publicando, tá bom? Publicando, muitas vezes, a pessoa faz quando é algum tipo de ransomware que depois ameaça, a empresa não paga e a pessoa publica. Aí realmente é quase uma vingança, tá bom? Beleza, nossa primeira parte está terminada. O que vocês acharam até agora? Podem abrir o áudio aí, falar um pouquinho. Se vocês quiserem até compartilhar alguma experiência válida, tá? Também tenho outras, se alguma experiência aí, puxar um gap, eu compartilho uma minha. Vamos lá, é a hora. O que vocês acham? Fabiano, obrigado, Eric, Leonardo. Perfeito. Gente, vamos tirar 5 minutinhos ali, tomar um café. Acho que 5 minutos tá bom, né? Deixa eu pegar aqui uma. Aqui. Timer online. Ai, que bonitinho do Google, ó. 5 minutos, vamos tomar um cafezinho, tá? Assim que terminar aqui, a gente volta. Fábio, não sei se você tá aí, tá, mas Ah, beleza. O Meet não tem pause. É verdade. Tem que deixar gravando. Para Tá? gravar a gravação. Perfeito. Gente, eu vou ficar por aqui, né? Eu tô com a minha água aqui, eu tô tranquilo. Se vocês quiserem, o áudio tá aberto, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Só tomando uma água aqui, vou deixar no mute também. Opa, obrigado, Laiane. Beleza, Thiago, valeu também.
Caramba, gente, que 5 minutos rápido desse trem. Acho que estava no modo turbo esse timer, hein? Pois é. Mas deu 5 minutos, será? Eu vi o timer andando aqui, faltava 2 minutos, eu nem estava acompanhando ele. Uhum. Bom, vamos lá. Estão todos aí? Voltaram? Beberam uma aguinha? Pegaram um café? Boa, valeu. Gente, agora, deixa eu só pegar aqui a apresentação. Agora a gente vai fazer uma mescla aqui, tá? Vou dar um focozinho. Primeiro, uma ferramenta que é da própria Oracle, tá? Mas eu falo que é uma ferramenta inicial, só que é uma ferramenta muito poderosa, muita gente, não é nem que negligencia, muita gente não conhece essa ferramenta, tá? Ela é conhecida como Database Assessment Tool, ou DBSAT, simples assim. Se vocês buscarem aí na internet, tem um ou outro treinamento deles, a maioria em inglês, tá? E no nosso caso, a gente passa ela ali toda em português para vocês compreenderem o que ela faz, mas ela é uma ferramenta simples de assessment ao banco e ela consegue identificar onde estão, né, os pontos de atenção no meu banco de dados. Então, vamos lá. O que ela avalia? Tá? Ela faz basicamente avaliar a configuração. Então, ela verifica patches, verifica a criptografia, verifica as políticas de auditoria, as permissões de arquivos do sistema operacional, a configuração do banco de dados, a configuração do listener e controle de acesso. Então, as configurações principais do banco, ela avalia. Ela identifica usuários de risco, né, usuários, as contas do banco de dados, os privilégios, as funções dos usuários também. Ela descobre dados confidenciais. Então, se o meu banco tiver dados confidenciais, ela vai conseguir identificar esses dados dentro do banco, tá? Ela tem filtros ali que são preparados para isso, né? Que tipo de dado, quanto dado tem, onde que eles estão, tá? Também há arquivos de padrões de amostra para modelos de dados baseados em grego, alemão, holandês, francês, espanhol, italiano e português, tá? Eu preparei um deles ali em português, eu compartilho com a turma também. Então, assim, quando a gente está fazendo uma pesquisa no banco de dados, tem alguns padrões que a gente vai buscar. Braga, aqui na minha empresa, a gente tem um tipo de padrão médico que é desse jeito. Você pode ir lá ajustar um padrão ou criar um padrão novo. Então, é uma aplicação muito poderosa para te dar uma visibilidade do que tem dentro do seu banco de dados. Se tem vulnerabilidade, se tem dados pessoais, se tem dados sensíveis, tá? E ele me dá ali um relatório de avaliação, né, com um resumo das informações detalhadas, as recomendações, né, priorizadas, acionáveis, específicas, um mapeamento ainda para GDPR, né, para STIG, SIS, Benchmark, tá bom? E hoje ela está disponível para bancos de dados a partir da versão 11 até a 23. Então, desde a versão 11 para cá, é possível usar essa ferramenta. Braga, o meu banco é a versão 10, eu consigo usar? Tem versões mais antigas que você consegue usar, tá bom? É uma ferramenta gratuita, você consegue baixar ela de uma forma simples, né, com uma conta gratuita da Oracle, e com isso você consegue usá-la para poder identificar. Tá? Então, como eu tinha falado, né, se eu estou buscando identificar aqui essas opções no meu banco, eu uso o DBSAT, onde ele analisa as configurações, os usuários, direitos, políticas, dados confidenciais, tá? E me dá um relatório em cima disso. Eu já usei essa ferramenta para fazer análise de segurança de banco, tá? Então, assim, o relatório dela, ele sai todo em inglês, eu tive ali um certo trabalho para ajustar algumas coisas, mas é um relatório bem útil, né? A ideia é depois compartilhar esse relatório com o cliente ou para vocês, porque vocês, como DBA, vocês possam começar a trabalhar em cima disso, né?
E quais os requisitos hoje? A última versão dele foi lançada em janeiro de 2024. Ele tem versões para Solaris, Spark, Linux ARM também, tá? Que na época foi lançado na nova versão, o Windows 64, HP-UX, IBM AIX, o Linux na série Z, e as versões do banco de dados 11.204 e superiores. Acho que a 11.204 é padrão, né, da 11.2. Então, a partir dela e superiores, você consegue usar essa versão, tá? E quais são os componentes do DBSat, né? Só para vocês entenderem, ela é tão simples que ela só tem 3 componentes, né? O primeiro é o collect, que executa as consultas SQL e comandos do sistema operacional para coletar os dados do sistema a ser avaliado. Ela faz isso principalmente consultando as views do dicionário de dados, parâmetros do banco e parâmetros do sistema operacional. Logo depois vem a segunda ferramenta, né, o segundo componente chamado report. Esse componente ele usa, só para vocês entenderem, o primeiro componente gera um arquivozinho, um arquivo JSON. O segundo componente usa esse arquivo, analisa os dados coletados e gera um relatório de avaliação de segurança do banco de dados Oracle. Então, aí ele me dá um relatório em formato HTML, Excel, JSON ou texto, tá? E, por último, eu tenho um componente chamado Discover. Esse componente, ele faz uma vasculha no banco de dados, fazendo uma consulta SQL, uma coleta de metadados do banco de dados com base nas definições especificadas nos arquivos de configuração. Ele faz isso principalmente consultando os dicionários de dados. Os dados coletados são usados para gerar um relatório de avaliação que ele no formato HTML ou CSV. Esse último relatório, o Discover, ele dependendo do banco de dados, ele é bem demorado, tá? Então, quanto maior o banco, ele vai ser mais demorado, ele consome um pouco mais de recurso, tá? Porque ele faz várias consultas no banco de dados, várias consultas nos dicionários de dados, conteúdo, estrutura, para tentar entender o volume de dados, o tipo de dados das tabelas. Então, assim, com Collect Report, eu tenho uma análise simplista, generalizada ali do meu banco de dados, mas é uma análise muito importante, tá? E com o Discover eu consigo analisar os dados no meu banco de dados. Então, tem essas 2 etapas aí. No curso, tá? Só para vocês entenderem como é que a gente faz isso, a dinâmica, né? Eu tenho scripts para ser executado, então as pessoas elas vão conectar na máquina, vão executar o script dessa maneira. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Né? Opa! Então, aqui eu já estou conectado num banco de dados. Tá? Eu tenho aqui o DBSat. Ó, vocês estão enxergando minha tela? Deixa eu aumentar um pouco. Estão enxergando bem minha tela? Sim, tá bom. Beleza. Valeu, obrigado. É porque o tamanho é importante, né? Se não puder crescer, às vezes atrapalha pra caramba. Então, assim, basicamente, tá? Eu tenho aqui o DBSat já instalado e os scripts vão chamar esse DBSat nas opções que ele tem. Deixa eu até tirar uma dúvida aqui. Ó, só para vocês entenderem, estou acessando o primeiro script. Né? Esse é o conteúdo, então, assim, no slide está aqui, execute esse script dessa maneira. O que eu faço? A pessoa vem aqui, digita o nome do script, executa. Então, o que esse script faz? Ele entra no diretório DBSat, que está lá no home do usuário Oracle, e ele executa esse seguinte comando, DBSat collect -n, aí o parâmetro de conexão ao banco de dados e um nome de arquivo que eu vou gerar depois. Então, para vocês entenderem, você pode executar isso de forma manual ou você pode usar o script. Aqui eu pressiono Enter e deixo o script fazer isso. Aqui, deixa eu só ver. SRBCTL, status, Oracle, opa, database, menos database. Só para confirmar se o meu banco de dados está up. Deixa eu startar ele, porque eu executo para vocês darem uma olhada.
e vocês vão ver isso funcionando. Mas muito simples, de uma maneira muito tranquila, para você ver como ele é feito, e a ideia é que todo mundo execute também, a ideia é que todo mundo gere o relatório, que a gente olhe ele de uma maneira simples. Deixa eu só confirmar. Banco de dados up. Só ver se o listener está up também. Ele já estava up. Não. Já está. Vamos voltar para o meu. Vamos executar de novo e ver se ele executa dessa vez. Só para vocês entenderem, tá? Vai entrar no diretório DBSAT, vai executar o componente collect. Essa opção "-n" é para ele não pedir uma senha, tá? Porque, por padrão, quando eu não uso essa opção "-n", ele cria um arquivo zipado com senha. Esse é o padrão da ferramenta. Quando eu uso essa opção "-n", ele cria um arquivo texto, um JSON puro. Aqui ele conectou na base, tá? A base aqui é 21.3, base padrão da versão 21, e ele vai executar o script nela. Enquanto ele executa, deixa eu só mostrar aqui qual o segundo componente. Deixa eu pegar aqui a apresentação. O segundo componente é gerar o relatório a partir do primeiro arquivo, porque o primeiro componente, até esqueci de falar, ele vai criar um arquivo chamado PDBX, não, tá? PDBXZ, desculpa, .json. Ele vai criar um arquivo JSON e depois desse arquivo aqui funcionando, o meu segundo componente, que é o report, ele vai gerar um arquivo JSON, HTML, um TXT e um XLS. Então, ele trabalha de uma forma muito simples para me dar esse relatório. Deixa eu só ver aqui. Olha, ele gerou o relatório. Deixa eu ir lá na página do DBSAT. Opa! DBSAT. Olha o relatório aqui, ó, PDBXZ JSON. Só para vocês entenderem o conteúdo, ele pega, né, tudo que tem no banco, as opções, e ele gera um arquivão. E a segunda opção, agora vamos executar só para vocês verem, que é essa aqui, ó, 02 dbsat.02. Eu vou voltar para a mesma pasta, né, dbsat, e vou executar o dbsat report -n, né, não vai me pedir senha, e o nome do arquivo de saída, PDBXZ. Ele vai buscar esse arquivo aqui, esse nome é importante ser igual ao do primeiro, tá? Porque ele vai buscar o JSON com esse nome aqui. E a saída também vai ser igual a esse nome, PDBXZ, e todas aquelas extensões que eu comentei com vocês. Enquanto ele gera, vamos aqui mostrar o que ele gera depois disso. Ele gera um relatório. No caso aqui, eu extraí esse slide aqui do relatório HTML dele, que eu falo que é um formato mais interessante, mais apresentável, tá? Mas, fato, se vocês quiserem, né, usar os outros formatos para alguma ferramenta externa, não tem problema algum. Então, ele traz aqui a identificação no meu banco de dados, tá? Olha, um banco de dados XZ, tem um PDB-XZ nele, o PDB3, sistema operacional, é um banco de dados primário, ele está no modo No Archive Log, tá? Quando que ele foi criado? 20 de agosto de 2023. Eu tenho aqui quais as features que são utilizadas nesse banco de dados, né? Features de autenticação, só o Password Authentication. O resto, gente, ó, tudo novo. Global Authentication não está implementado, External Authentication não. O Database Vault, o Database Operations Control também não. Privilege Analysis não. A auditoria, né, o Fine Grained Access Control, o BPD não está habilitado, o RAS não está habilitado, o Label Security, Data Redemption, o Transparency Sensitive Data Protection, enfim, eu não tenho nada habilitado.
Deixa eu só ver um negócio aqui. O Marcos perguntou: teria os mesmos dados no reporte AWR? Não, Marcos. Ele é para outro tipo de funcionalidade. Ele foca muito para te mostrar a segurança do banco de dados, tá? O AWR, ele foca na execução lá de performance do banco, tá? Ele tem um foco bem diferente. Aqui, no ambiente de auditoria, a única coisa que está ativa, Unified Audit, né? Mas o FGA não, e a auditoria tradicional, que é padrão, né, no banco de dados, ela também está ativa. Criptografia, tem alguma ativa? Nenhuma. Então, assim, todas as features relativas à segurança, ele te mostra se elas estão ativas. Então, é o que eu falo. Uma vez que você gera isso, você como DBA, você acabou de criar um trabalho para você. Porque se você quiser cumprir, colocar o teu banco de dados dentro das melhores práticas, né, de segurança do mercado, você vai olhar esse relatório com muito cuidado, com muita atenção, ver o que é possível implementar, tá? E o que não for possível, você registra num documento. Por exemplo, Braga, criptografia das Namespace, na versão Standard Edition não tem essa possibilidade, tá? Então, eu vou lá e documento, né, para minha equipe de segurança ou de compliance, falar, olha, na versão Standard Edition não é possível implementar criptografia, né, o TDE, o Transparent Data Encryption, no banco de dados, né? Então, assim, deixando isso documentado, se alguém tirar um relatório ou questionar por que não está implementada a criptografia, você já tem. O Thiago perguntou, só via script tem interface DBCA? Thiago, só via script. É uma ferramenta muito simples, tá, Thiago? Não sei o porquê a Oracle não investiu numa interface mais amigável, tá bom? Mas pelo fato dele ser muito simplista, eu acredito, assim, não sei o custo, né, de criar uma interface amigável para ele, tá bom? Onde você tem mais trabalho é no segundo, no terceiro item dele, que é o Collect. Eu vou só mostrar para vocês ali como configura, ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele é também modo texto, tá? E por último, né, tirei aqui quem é meu banco, né, quais as features que eu estou utilizando, e aqui ele traz um sumário, né, dos achados. Isso, só para vocês entenderem, é um sumário daquele arquivo JSON que ele fez ali rapidamente. Vocês viram ali que ele executou de uma forma simples, rápida, e eu já fiz o collect trazendo o resultado. Então, o que ele traz aqui? Olha, informações básicas. Eu tenho uma de alto risco, eu gosto de olhar essas duas últimas colunas aqui, né? O que eu tenho de médio e alto risco? Então, nas informações básicas, eu tenho uma de alto risco. Eu já vou adiantar esse alto risco aqui, tá? Esse banco de dados não tem backup. Né, um banco de dados sem backup, gente, nossa, se você perder qualquer coisa aqui, você não tem como trazer um banco de volta. Essa é a ideia dessa ferramenta. É um alto risco um banco de dados sem backup. Então, ela analisa isso também. Esse é o primeiro achado que ela te trouxe. Segundo, contas de usuário. Ele trouxe uma aqui que está trazendo o risco médio, entendeu? Mas ele tem aqui outros achados também. Olha, dá uma olhadinha, né, nessas 8 contas aqui, dá uma atenção nessas 2 contas. Você tem, né, uma análise aqui de baixo risco, tudo em contas de usuários, tá bom? Eu gosto de focar aqui em médio e alto risco por conta do comprometimento e da segurança mesmo. Porque se você usar uma outra ferramenta de análise do banco de dados para analisar a segurança, elas vão buscar também essas informações, tá? Então, eu gosto de me antecipar, executar essa ferramenta, tá? E buscar essas informações. O Paulo perguntou assim se é um relatório sumarizado. Ele detalha, Paulo. Eu vou te mostrar aqui numa próxima tela alguns detalhes, tá bom? Mas eu não vou mostrar todo o relatório. Tem muita coisa. É assim, é aquela ideia do cuspir muita informação, tá bom? Então, o que eu faço? Eu gosto de focar no que é mais urgente, no que é ideal a gente buscar mesmo e dar foco, e depois eu começo a olhar as outras informações, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que eu olharia aqui, ó,
Esse outro, configuração do banco de dados, né? Tem duas configurações aqui que pode caracterizar médio risco e uma outra de alto risco. Isso aqui eu vou olhar, né? Eu vou olhar no detalhe. Esse relatório sumarizado, quando você clica aqui, aqui são links que te levam no item do relatório que ele detalhou. Então, como que é o detalhe do relatório? A descoberta, tá? Ele vem dessa maneira para você. Então, aqui, essa tabela que ele me traz, usuários sem requisitos de complexidade de senha. O Fábio aí perguntando, ele é tão detalhado, tá informando, ele é tão detalhado que chega a ter informações redundantes em algumas sessões. Exatamente, Fábio. Tem informações que você vê numa sessão e tu vai ver a mesma informação na outra. Enfim, né? Ele é detalhado. E esse aqui é um exemplo de uma das descobertas, tá? Usuários que não foram implementados requisitos de complexidade de senha. Então, a regra User Password Function, então tem várias funções que a ferramenta tem para fazer essas descobertas, tá bom? Essa aqui é a regra que ele implementa. Essa aqui é uma frase única que descreve essa funcionalidade, ó, garante que a função de verificação da senha está sendo usada pelos profiles, né, nos perfis dos usuários. Então, essa função basicamente é responsável por fazer isso, tá? E ele é um tipo de função que te traz um risco. Deixa eu até voltar aqui, só para ver um detalhe. Ela vai estar aqui, ó, nesse médio risco aqui, ou Database Configuration, um desses dois, tá? Só para vocês entenderem aonde que ela vai aparecer. Bom, olhando rapidamente aqui, eu tenho a função, a regra, né, uma descrição simplista dela. Aqui são os padrões onde essa regra se aplica. Assim, só para vocês entenderem, essa ferramenta não criou essa regra, não trouxe do nada. O padrão CIS, eu não sei se vocês já ouviram falar no CIS, CIS Benchmark e STIG, são dois padrões no mercado, e tem o Oracle Best Practices também, né, 3 padrões de mercado que são usados hoje, voltados à segurança do banco de dados Oracle, tá bom? Então, assim, a Oracle usa esse padrão para criar essas funções, para fazer essas análises. Então, se, por exemplo, você entrar na STIG, pegar todas as funcionalidades para validar se o banco de dados está seguro e implementar, ele vai encontrar uma dessas, essa regra lá. Só para vocês entenderem, tá? A Oracle não inventou isso, ela usou desses padrões que podem ser aplicados neles, e aqui ela fala, qual que é o status? Risco médio, né? E esse risco pode ser Evaluate, Advisory, Low, Medium or High, tá? Alto risco, médio risco, baixo risco, somente um alerta aqui, ou, cara, para sua informação, para você entender que que esse status baseado num padrão aqui, ele está disponível para você dar uma olhada. Então, aqui ele traz um sumário, foram encontrados 7 usuários, né, que não têm a função de verificação de senha. Aí ele traz o detalhe, quais são os profiles, né, que não têm a função de verificação, e quais são os usuários que não têm essa função implementada. Então, aqui eu tenho, né, a informação completa e detalhada do que ele encontrou. Outra, uma coisa que eu acho bacana, justificativa e recomendações. Então, se um dia vocês quiserem mostrar um relatório para um cliente, ou para a diretoria, para a gerência, para o CTO, enfim, né, para o compliance da empresa, você pode trazer, olha, as funções de verificação de senha forçam um mínimo de complexidade, né, um padrão de complexidade, incluindo o tamanho, o uso de caracteres especiais, únicos, inclusive senhas passadas, né? E a Oracle, ela provê funções já preparadas e pré-prontas que você pode usar para customizar uma função para você, tá? No treinamento, a gente customiza uma, só para vocês entenderem, tá? Então, assim, a gente usa essa função, a gente implementa essa função, e depois de implementado e passado para os usuários, esse risco, se eu passar de novo essa ferramenta,
ela não vai mais encontrar dessa forma, tá? E, por último, tem aqui um mapa das regulamentações. Aqui são os padrões aplicados. E aqui, dentro desses padrões, né, quais são, né, as regras, quais são as recomendações dentro dele que é aplicável. Então, se você pegar o SIS Benchmark na recomendação 3.7, você vai ver que tem essa pesquisa dentro do banco de dados. Ou no STIG, na V237726, tem todos esses padrões dentro da STIG também tratam desse assunto aqui, tá bom? Tranquilo aqui? Compreenderam o detalhamento? Laiane, me lembrou um pouco o DataSafe. Faz sentido sim, Laiane, tá? Faz sentido sim. O DataSafe, qual que é a diferença dele? Ele está disponível na nuvem, né? Eu não consigo executar ele num banco, não é que eu não consigo executar num banco standalone, eu consigo sim, mas ele não é tão simplista da maneira que esse aqui é, tá bom? Bom, mais um detalhe aqui, outro exemplo de descoberta, a função de verificação de senha, né? Perfeito, obrigado, valeu. A função de verificação de senha aqui, então, status médio, a mesma função. Essa aqui é só a função, ele está falando a mesma coisa, as mesmas informações, como o Fábio comentou, muitas vezes você vai achar informação redundante. Esse aqui, olha, a anterior, ela usou a regra User Password Function. Essa outra regra usa a função User Password. Somente isso. Porque essa aqui verifica a complexidade da senha dos usuários. E, novamente, ele me traz as referências aqui, inclusive, né, a CIS tem outras recomendações, a recomendação 3.8 e o Benchmark versão 2. Então, assim, eu consigo, né, linkar cada ação que ele achou com uma regra de segurança que tem no mercado, tá bom? Engraçado que esse aqui não tem nas melhores práticas de Oracle, tá bom? Olha ali, e por último, só para vocês entenderem, como que funciona o Discover? Esse aqui ele é um pouquinho mais complexo, porque ele tem alguns passos a mais para poder ser executado. Né? O dbsat config, sensitive N, aí ele vai gerar como resultado um HTML e um CSV. E ele executa, tá? Como eu comentei, no treinamento a gente executa através de um script, eu só vou mostrar como o script é executado. Se eu só ver aqui, ele gerou aqui os meus arquivos, tá? O reporte TXT, o HTML, o XLS e o JSON. E se eu for executar a última versão, 03, ele vai entrar no dbsat também, ele não vai funcionar agora, tá? Eu até falo aqui, ó, quando perguntado, você vai informar o arquivo CISA, SysDBA e Oracle. Por quê? Porque ele vai ler um arquivo chamado dbsat config e sensitive N. É aqui que tem as minhas regras. Então, só para vocês entenderem, o dbsat config são os padrões, né? Qual o banco de dados que eu vou conectar, a porta, se é um esquema específico, se ele vai avaliar o banco todo. Então, eu posso fazer um filtro dentro desse arquivo e aqui a língua dos dados que eu vou usar para buscar essas informações. Então, se o banco de dados está em português, eu tenho um arquivo de português, se está em alemão, inglês, tá, espanhol, francês, italiano, enfim, eu tenho alguns pacotes de linguagem que já funcionam. Eu também tenho exclusion list, então se eu quiser excluir alguma tabela que eu coloquei, tabela payroll, dentro do esquema IT, entitlements, dentro do esquema HS, se eu quiser excluir algumas tabelas da minha pesquisa, eu também posso fazer isso, tá? E o DBA config, ele tem essa configuração com essas informações, como eu comentei, né, onde está o TNS, o nome do banco, o nome do host, porta, né, o serviço. Aqui, o tipo de arquivo que eu vou usar, de padrão que eu vou usar para fazer a pesquisa dentro do banco de dados, qual o esquema que eu vou fazer. Esse min-rows aqui, ele fala assim, se a tabela tiver, tem que ter pelo menos uma linha para ele gastar recurso para avaliar ela. Tabelas vazias, ele vai pular. E se eu tiver alguma lista de exclusão, está aqui.
As categorias sensíveis são todas essas aqui. Eu posso habilitar todas ou habilitar só uma categoria, tipo identificação de informações pessoais. Ou eu quero só habilitar identificação de dados biográficos, ou identificação de dados financeiros, ou identificação de dados de saúde. Então, dependendo do banco de dados, dependendo do teu cliente, você pode fazer uma busca mais específica, tá bom? E por último, né, eu criei um arquivo de padrões. Esse aqui é o arquivo de padrão até brasileiro. Esse aqui é o inglês, mas esse aqui é o tipo de padrão que ele busca, tá bom? E eu posso, em cima desse padrão, criar os meus padrões. Vamos lá. Esse aqui é o brasileiro, PTBR, que eu criei. Tá tudo em português. Eu deixei os padrões em inglês, tá? Mas eu coloquei alguns aqui em português, ó, tipo CPF, a CNH. Então, são os padrões que a gente pode usar para fazer essa pesquisa no banco de dados. Por último, eu copio o dado sensível, o pacote de padrões para dentro do DBSat, compio o meu config e executo, tá? Simples assim. Só colocar aqui a sysdba e a senha do meu banco, Oracle. Bom, o report, tá? Ele é dividido em resumo dos dados, parâmetros, o resumo das categorias, o nível de risco. Aí ele começa pelo alto risco. O legal dele é que ele traz dados sensíveis primeiro, né? O que eu falo, que a gente tem que ter conhecimento. Aí traz os dados de risco médio, risco baixo e a visão dos esquemas com dados sensíveis. Essa aqui é bem detalhada mesmo. Então, ele começa um detalhamento mais alto nível e vai chegando até falando, dentro dessa tabela, a coluna tal tem tantos dados sensíveis que estão comprometidos com essa variável. Tipo, aparece o CPF, aparece um dado pessoal, um dado financeiro. E esse aqui é um exemplo do resumo, né, dos dados biográficos. Então, aqui eu tenho, olha, dados biográficos, tipo endereço, apareceram em 12 tabelas, 27 colunas tem esse tipo de dado, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 milhões de linhas, 19 milhões de linhas tem essas informações, tá? Beleza? O que vocês acharam? Interessante a ferramenta? Opa! Se alguém levantou a mão, pode falar. Beleza, obrigado, gente. Eu deixei aqui para vocês, tá? Tem um videozinho da internet, da própria Oracle mesmo. Eu coloquei aqui direto, né? Onde o cara está executando o que eu demonstrei ali para vocês, ó. Só que ele tem um ambiente, um labzinho dele. Então depois vocês podem olhar com mais tranquilidade, tá? E vamos focar aqui no nosso último tópico, que é usuários, senhas e profiles, que apesar de ser um tópico bobo, parece muito simples, é um tópico mega importante, tá? Porque tudo começa aqui, tudo começa nos usuários, tudo começa nas senhas e nos profiles. E eu falo para vocês, foquem um pouco, gastem um pouco de energia em criar uns padrões que valem a pena para isso. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de usuário, tá? Primeiro, usuário. Desde a versão 10 até a 21, o tamanho do nome de usuário dentro do banco de dados Oracle é de 30 caracteres ou 30 bytes, tá? Na versão 23, e eu já testei, são 128 bytes. Então, assim, já dá para colocar um nome de usuário como uma frase. Óbvio que isso cria uma brecha de segurança, né, com a invasão de SQL injection. Se eu deixar um nome de usuário muito comprido e não tratar como esse dado vai entrar lá na minha aplicação, pode chegar um comando SQL injection aqui quase completo, tá bom? Mas só para vocês entenderem, até a versão 21 era 30 bytes, então eu tenho que olhar esse escopo, eu tenho que entender isso, porque não adianta eu criar lá um nome, Marcos Aurélio Braga, que passa de 30 caracteres e vai ficar Marcos Aurélio, né, e quebrou no meio do caminho. Né? Muitas vezes eu não vou saber esse nome. Então, assim,
como boas práticas, o que eu posso falar de usuário? Primeiro, implementar uma política de criação de usuário. Que, Braga? Política? Sim. Tá? E já eu explico por quê. Tá? Segundo, implementar uma complexidade no nome do usuário. Gente, complexidade não significa dificuldade, significa complexidade, tá? Já vocês vão entender essa diferença. Vamos lá. Por padrão, né? Vamos fazer uma demonstração simples aqui. Por padrão, como é que é a prática atual? Hoje, se eu tenho um usuário chamado, né, João da Silva, que mora no Distrito Federal, o nome do usuário no banco de dados vai ser João Silva. Simples assim. Criei o usuário, passei a senha para ele, João, fica à vontade, né? Pode usar. Ou eu passo para ele alterar a senha a primeira vez. Segundo, eu tenho um usuário Sávio Oliveira dos Santos, que é de São Paulo. Qual o nome do usuário do Sávio? Sávio Santos. Poxa, fácil de decorar, simples, pronto. O Sávio vai ser muito feliz, né? E por último, tem mais um usuário aqui chamado Sávio Moreira Santos, de São Paulo. Como ele tem o mesmo sobrenome do Sávio Santos, ele não pode ser Sávio Santos, então, Sávio Moreira. Olha aí, que bacana. Tem padrão? Não. Né? Tem alguma metodologia? Tem. Eu estou usando o nome do usuário e algum prenome ou sobrenome que ele tem. Né? Ou, na pior das hipóteses, eu vou ter um usuário chamado João. Os usuários mais antigos do banco de dados lá vão ser Marcos, João, José, Joaquim, Felipe, Alisson, entendeu? Então, assim, será o nome do usuário. Qual que é o ponto de atenção que eu quero trazer aqui? Aí que eu falo. Alguém tinha comentado aqui, deixa eu até voltar e pegar o nome da pessoa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ferramenta de ataque de força bruta. Gente, perdi. Bom, alguém comentou, mas assim, toda ferramenta de ataque de força bruta, tá, ela é focada em identificar nome de usuário e ou senhas. Opa, e aí, Thiago? Você, agora essa é a hora, Thiago. Ataque de força bruta. Então, tem a Rock2U, tem aquele Metasploit, tem bancos de dados de usuários e senhas, e tem N na internet, N bancos de dados. Se vocês forem na internet e pedir lá, banco de dados de senha de usuários, vai vir uma relação com zilhões de usuários, de A até Z. Então, são, geralmente, usuários comuns, nomes comuns, ou mescla de nome com sobrenome, ou nome com mais 1, 2 caracteres, talvez ali um número, tá, no nome de usuário, que é usado para tentar identificar, fazer uma invasão no banco. E a senha, a mesma coisa, tá? Das senhas mais comuns até alguns tipos de senha menos complexas. Qual que é um padrão disso? Geralmente os nomes de usuários e senhas são pequenos, 15 caracteres ali, eu acho que é o máximo que eu acabei identificando nessas listas, tá? Então, assim, para eu não evitar, mas para eu criar uma complexidade, ou melhor, quando um atacante tentar exploitar o meu banco com esse tipo de ataque, como que eu posso proceder? Poxa, Braga, que tipo de padrão de usuário que você indica para mim? Pensa comigo. Se você pegar o João da Silva e falar, poxa, ele é do DF, ele é do Brasil, coloca PRDF underline J de João, Sil, os três últimas letras do último nome dele, JCil 001. Mas, Braga, por que 001? Porque se aparecer um José da Silva do DF, entendeu? Vai ser BRDFJCil 002. E depois que você passa isso para o usuário, ele acostuma, ele vai usar, ele vai conseguir trabalhar dessa maneira. Então, aqui, se vocês prestarem bastante atenção, eu criei uma certa complexidade na criação do nome do usuário que vai conectar no banco, tá? Eu dei para ele um caractere especial, um underline, coisa não muito comum, coloquei alguns números aqui no usuário dele. Eu criei um padrão que eu consigo replicar dentro da minha empresa, usar ele de uma maneira muito simples dentro aqui das pessoas que usam o meu padrão, e depois que cada funcionário aprende a usar, para ele é comum. A Laiane chegou até a falar, nunca tinha parado para pensar no nome do usuário dessa forma.
Pois é, Laiane. E isso é para evitar esse tipo de ataque. Então, assim, essa é uma realidade que a gente tem que olhar. Olha só como fica o Sábio de Oliveira Santos. Ele é de São Paulo, SSAN 001. E, por último, né, o Sábio Moreira Santos, que vai ter o mesmo nome, ele vira 002, porque os dois são de São Paulo. Mas se tivesse um Sábio José Aparecido Santos, de Brasília, seria BRDF SSAN 001. Para ele, é uma forma simples de ser usada, tá? Eu criei uma complexidade do usuário, como vocês podem perceber, nem é tão complexo, não é tão difícil assim. Mas para uma ferramenta de ataque, de exploit, de força bruta, eu quebrei a ferramenta. Essa é a intenção, quebrar a ferramenta, tá? Então, aí que eu falo para vocês, quando alguém está fazendo uma exploração de vulnerabilidade e, de repente, a ferramenta não é bem sucedida, ele vai ter que procurar outro método. Ele vai ter que olhar e falar, caramba, né? Esse banco não vai ser dessa maneira que eu vou conseguir exploitar ele. Eu vou ter que usar outro tipo de abordagem aqui, tá bom? Perfeito aqui, gente? Ó, fechando. Não se trata de criar dificuldade, que nem eu tinha falado, tá? Complexidade não significa dificuldade. Não se trata de criar dificuldade ou complexidade ao nome do usuário, mas sim criar um padrão fácil de replicar dentro da empresa, tá? Fuja do usual, fuja do comum e lembrem-se, a maioria esmagadora das aplicações de scan e exploit utilizam bases de dados públicas de usuários e poucas bases, ou nenhuma, implementam complexidade no nome do usuário. Tá? A maioria das empresas implementam padrões simples, ou criam o nome dos usuários, ou não implementam padrão algum. A maioria dos bancos, tá? Vários dos que eu passei aí pela vida fora, uma boa parte deles, aí 90%, implementam padrões simplistas. Tá? Tranquilo aqui? Trouxe alguma reflexão aí para vocês? Vou ficar pensando nisso até amanhã. Boa. Não vou dormir mais. Não, que isso? Faço isso não, mas olha, na prática, gente, é muito mais para a gente refletir um pouquinho de como a gente vem trabalhando, tá? A gente começar a trazer um pouco mais de maturidade para o nosso negócio, maturidade para o nosso banco de dados, tá? Eu falo muito disso, isso é muito importante. Vamos lá. Senha. Poxa, senha eu acho que todo mundo sabe, né? Eu coloquei esse slide até hoje, eu estava falando para o Fábio, eu trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz hoje, tá? De um relatório aqui do ano passado, no Olhar Digital, publicado ali dia 15 de 11 de 2024, né? As top 10 senhas mais usadas no Brasil em 2024. Olha a primeira, esmagadora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, eu juro para vocês, tudo bem, eu entendo o usuário, eu entendo porque ele usa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque é difícil decorar senha, é difícil criar uma senha difícil, e é uma porcaria toda hora ter que ficar lembrando dessa senha, ou esquecendo e pedindo para alguém resetar para mim, ou eu tendo que usar um processo de reset de senha. De verdade, é muito difícil. Mas, não só senha, tá? Não só o nome do usuário, mas a segurança, ela tem muito a ver com a cultura. A cultura do usuário ele quer facilidade, ele quer simplicidade. Não só o usuário, eu também quero. Você acha que para mim é cômodo ficar toda hora que entrar num banco, ter que entrar numa outra aplicação para pegar um código, né, e digitar? É horrível isso. Mas, de outra forma, a minha senha, o meu acesso, seria exposto de uma forma muito fácil, seria hackeada de uma forma muito fácil. Então, hoje, não se iludam, tá? Essa complexidade, não só na senha, como múltiplo fator de autenticação, uso de chaves de criptografia ou acesso, elas se tornarão um novo padrão de mercado, tá? Em vários cenários, tá bom? Então, essas senhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olham essa outra pesquisa publicada agora, 7/2/2025. Essa aqui foi publicada pela Forbes. Veja quais são as 10 senhas mais usadas no Brasil. Qual que é a primeira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que droga, né?
Apesar de vários sistemas hoje não permitir mais cadastrar essa senha, todos que permitem as pessoas usam. Então, é uma dica para vocês. Não permitam que o usuário cadastre uma senha comum, tá? Ele vai cadastrar a senha comum, tá bom? Vamos lá. Então, falando de senhas, desde a versão 10 até a 21, a mesma coisa, a regra é a mesma. O tamanho padrão e máximo do Oracle são 30 caracteres ou 30 bytes. Na versão 23, já dá para colocar ali, eu gosto de brincar com isso, mas já dá para colocar um poema, né? É 1 kbyte, 1024 bytes dá para usar já na versão 23, tá? É fato que ninguém precisa chegar nesse tamanho de senha, mas, né, a gente pode usar. Boas práticas, usar senha acima de 20 bytes, tá? Braga, é complicado, poxa, né? Use um banco de senhas, não fica anotando dentro de arquivo texto, mas tenta implementar isso. Usar passphrase hoje está sendo muito comum, tá? Tem uma pesquisa de 2 anos atrás, o criador da senha complexa, ele descobriu que a senha complexa, dependendo do tamanho dela, se ela for pequena, independente da complexidade, ela é possível de ser quebrada. Agora, se ela for uma senha grande, aí sim, ela é uma senha útil, é uma senha segura, tá? Então, o que aconteceu? Ele falou que a nova onda do momento é usar passphrase. Juro para vocês, eu adotei isso, né, e está sendo maravilhoso. Minhas senhas, a maioria passa de 20, 25 caracteres, e é uma frase que eu consigo fazer uma mescla ali de palavras grandes. Eu, às vezes, mesclo línguas, né? Eu começo com uma palavra em português, coloco um número, termino numa palavra em inglês, e, sinceramente, eu já coloquei algumas ferramentas, John the Ripper, né, para tentar fazer o que é a mais conhecida para Linux, para tentar quebrar a porqueira da senha, e ele não quebrou, tá? Porque demora muito, e ele ficou lá trabalhando, acho que alguns dias ele não quebrou a senha, e eu já me senti um pouco feliz com isso, tá bom? Dentro de banco, trabalhe com inspiração de senha, tá? Braga, mas o usuário ele não gosta de ficar trocando a cada 30 dias. Não tem problema, trabalhe a cada 6 meses, mas trabalhem. Não deixem uma senha permanecer igual por 2, 3, 4 anos. Gente, uma senha de 2, 3, 4 anos, esquece. Ela se torna pública depois do 2º ano. De verdade, tá? De verdade. Até para mim é difícil, mas eu troco a minha senha do Gmail, minha senha pessoal. A cada ano eu vou lá, penso, né, em como dar uma incrementada na senha e troco. De verdade, é algo que a gente tem que começar com a gente. E por último, tá, a Oracle trouxe o Password Rollover. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é a possibilidade de permitir que eu tenha uma senha antiga e uma senha nova durante um determinado período de tempo funcionando para o mesmo usuário. Tá? Isso aí evita muito problema quando eu estou trocando senha de usuário de aplicação dentro do banco de dados. Toda vez que eu preciso atualizar a senha, é um Deus nos acuda. Eu preciso falar com o pessoal do desenvolvimento, preciso trazer eles para perto, falar, gente, eu vou trocar senha. Está todo mundo preparado para trocar na aplicação? Está todo mundo preparado. Eu troco a senha, ele troca nas aplicações e, inevitavelmente, algum módulo ou alguma outra aplicação que alguém não lembrava, ela vai dar problema porque ela estava usando a senha antiga. E, olha, é trabalhoso isso, juro para vocês. E quanto maior a empresa, mais aplicações ela tem, pior é. Então, o que eu faço? Usando o password rollover agora, eu troco a senha, eu passo a senha nova, né, para o desenvolvimento e falo, gente, ó, vocês têm aí 15 dias para alterar a senha nas aplicações. E durante esses 15 dias, eu monitoro o usuário que está usando a senha antiga ainda, tá? E nesse monitoramento ali, quando está chegando perto da data de expiração mesmo, eu informo nesse momento, olha, a aplicação X ou a aplicação Y, o IP W, ele ainda está usando a senha antiga. Aí a pessoa vai lá e corrige, tá? Então, usem isso ao favor de vocês. Aqui, estava fazendo um teste na 23, tá? Só para mostrar para vocês um bugzinho. Eu criei um usuário de 129 bytes, né? Ele falou aqui, ó, o identificador é muito longo, beleza.
Agora, quando eu criei uma senha de 1025 bytes, ele falou, o tamanho da senha é maior que 30 bytes. Então, ficou a mensagem da versão antiga do banco, tá? Só para vocês entenderem. Mas a senha aqui, gente, ela estava com 1025 bytes, tá? Para chegar nesse parâmetro. E vamos lá. Prática. O que é usual, tá? Primeiro, vamos usar os mesmos usuários. Qual que é a senha do João da Silva? Qual senha vocês imaginam que ele usou? Poxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ter certeza, gente. Se vocês permitirem que ele crie uma senha aberta, ou ele vai usar esse número, ou ele vai usar a data de nascimento dele, ou da esposa, ou a data de nascimento de um filho, ou o nome de um cachorro, de um pet, o nome do pai, o nome da mãe, da namorada, do noivo, esposo, enfim. São dados que ele tem certeza que ele não vai esquecer e que qualquer outra pessoa pode imaginar e tentar, deixa eu tentar aqui o nome do pai da pessoa e de repente passa. Olha que zica que isso pode causar. E por último aqui, né, o sábio para mudar, não vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou usar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele mudou a senha totalmente. Só que esse tipo de senha, gente, quebra em 5 minutos ou menos, tá? Eu acho que, na verdade, quebra em menos. O John the Ripper, por exemplo, né, voltando para ele, se você tentar usar o usuário identificador de senha, o ataque de força bruta, ele quebra em menos de 1 minuto. Na hora que o ataque de força bruta começa a executar, ele já quebrou esse tipo de senha, de verdade, tá? Boas práticas. Olha que top, que coisa bacana. Senha acima de 20 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais. Aqui eu limitei, só para vocês entenderem, o tipo de caractere especial. Eu só usei underline, o sharp, né, o cerquilha aqui, de interrogação e parênteses, fecha e abre. Eu só usei isso. E no resto, mescla de letra e número. Braga, mas essa senha é muito difícil de decorar. Teremos, né, que nos adaptar a usar cofres de senha ou teremos que nos adaptar a criar um método para armazenar senhas. Não em arquivo texto, por favor, escrito senhas.txt. Eu tenho isso na minha máquina, tá, gente? Eu tenho um arquivo texto chamado senhas.txt, que não tem nada dentro dele, mas sei lá, saudosismo meu. Quando qualquer invasor entra numa máquina, estranhamente ele tenta buscar esse arquivo e, uma boa parte dos casos, ele encontra. É esquisito pensar nisso, né, nos dias de hoje, mas ainda é possível achar. Quem não tem, como eu não tenho muita criatividade para ficar criando senha com essa complexidade toda, que na boa, ficar pensando nisso, juro para vocês, eu queimo alguns neurônios para fazer uma senha desse jeito. Eu opto, né, por ir na internet, né, usar ali um gerador de senha. Então, eu tenho um aqui, deixa eu ver se ele vai abrir. Geradorzinho de senha. Eu quero falar para ele, olha, faz para mim uma senha de 21 caracteres, já que eu quero fazer de 20. O que eu quero colocar? O primeiro caractere, um número, uma maiúscula, uma minúscula, um caractere especial, porque uma senha que começa com um apóstrofo, que começa com um cerquilhado aqui, um sharp, ou com underline, ou com uma interrogação, ou com, sei lá, né, um abre e fecha parênteses, é quase inquebrável. É quase, não estou falando que é inquebrável, estou falando que é quase inquebrável. Mas eu quero que a senha tenha numeral, maiúscula, minúscula, e esses outros caracteres aqui, olha aí. Opa, peraí, deixa eu colocar outros. Ele está trazendo outros caracteres que eu não usei. Deixa eu ver aqui. Talvez isso? Não. Vamos deixar numerar. Bom, enfim. Olha ali, ó. Cada vez que eu clico, tem uma senha nova. Não gostei? Clico de novo. Outra senha. Pronto. Aqui é só copiar e colar. Tá? Simples assim. Eu não tenho, como eu falo, não gasto neurônio, né, ficando pensando, nossa, eu quero uma senha complexa. Eu venho aqui, né, escolho o que eu quero começar a minha senha,
o que eu quero incluir na senha e gero. Simples assim. Se tem alguma coisa que eu não estou gostando, gero de novo até chegar na senha que eu quero. Pô, está muito pequena, 30 caracteres, ou 29, quase o limite do Oracle. Pronto, estou gerando uma senha de 29 caracteres. E usem cofre de senha, tá? Isso aqui está na apresentação, depois vocês podem acessar. Tem vários outros geradores de senha de mercado, tá? Eu uso um que é o KeePass também, ele é on-premise ali, eu instalo dentro das máquinas, tanto Linux como Windows, e ele funciona da mesma maneira, tá bom? Gente, com senha, tranquilo? Eu acho que senha não tem muito segredo, né? A gente só tem que adotar as boas práticas, correto? Beleza, obrigado. E por último, né, vamos falar de profiles. O que são os profiles, Vargas? São os perfis, né? O profile é uma coleção de atributos relacionados a senhas que determinam as regras e restrições para fazer login e gerenciar senhas em um banco de dados. Que eu estou falando só das senhas, tá? O banco de dados pode conter vários perfis de usuários, cada um associado a 0 ou a muitos usuários. Como prática recomendada para garantir a segurança e a governança adequadas dos logins e senhas de seus usuários, é recomendável personalizar o profile default para atender às suas políticas e requisitos específicos. O profile default, que é o padrão, vem no banco, tá? Ele é padrão para quase tudo, tá bom? Então, assim, a ideia é ajustar ele. Como ele é um perfil muito usado por outros perfis, a gente ajusta ele e a partir dele a gente trabalha outras coisas. Aqui eu estou focando muito na senha, na complexidade, porque ele é muito usado para isso, mas ele também é usado para outras características. Aí eu vou compartilhar uns 2 casos de uso que eu já passei. Só para vocês entenderem aqui, quando a gente fala em gestão da senha do usuário dentro do perfil, está aqui os parâmetros da senha que a gente pode usar, tá? O máximo de vezes que o usuário tem permissão de fazer login com uma falha antes de bloquear, tipo, errei a senha 2, 3 vezes, já bloqueei o usuário. Por quê? Isso é importante, isso tem que ter, gente. Isso tem que ter, juro para vocês, tá? Acho que o padrão é 10. Eu gosto de usar 5, 3. Por quê? Errou a senha, já bloqueia. Porque todo ataque, né, de força bruta, se esse padrão tiver aberto, tiver ilimitado, o ataque de força bruta, ele é questão de tempo para ser bem sucedido. Porque o banco não vai bloquear as tentativas de acesso de senha errada do usuário, né? Então, se de repente, né, uma pessoa conseguiu tentar um ataque de força bruta, ela vai queimar todos os seus usuários. Queimar no sentido de vai encontrar a senha. Qual que é o risco dos usuários serem bloqueados? Você vai chegar um belo dia, na segunda-feira, e todos os usuários do banco de dados estarão bloqueados. Por quê? Porque alguém tentou, né, de alguma forma, acessar todos eles usando alguma senha, algum tipo de ataque. Podem ter certeza que foi isso, tá? Número de dias que a senha é válida antes da expiração, número de dias após o usuário poder usar a senha já usada, né, número de vezes que o usuário pode usar a senha já usada. Então, tipo, você não pode repetir a mesma senha por 3 vezes, né, depois da terceira vez você repete, isso é muito ruim às vezes, né, porque muitas vezes as pessoas têm um padrão de senha ali e elas ficam brincando com 2, 3 ou 4 senhas. Então, quando isso é ativado e deixa mais vezes, começa a dificultar para as pessoas. O número de dias em que a conta do usuário permanece bloqueada após a falha no login, tá? É possível especificar isso. O número de dias de tolerância para os usuários alterar a senha. O PL/SQL que pode ser usado para verificação de senha. Aqui que entra aquela função de verificação de senha, tá? Então, é dentro do profile que eu coloco ali, olha, quando você for cadastrar uma senha, você vai seguir a regra que está nessa função. E, por último, aqui o password rollover time, que é o número de dias em que a prorrogação da senha é permitida, né? E esse valor é entre 1 e 60 dias. Então, quem estiver usando isso, só para vocês entenderem, o máximo que você vai chegar vai ser 60 dias, tá bom? Eu vou deixar isso aqui só para quem já trabalha com isso depois, né? Já está em português aqui para vocês estudarem melhor, implementar isso aí, que vale muito a pena, tá?
Aí, dentro dos profiles também, eu também controlo os recursos de sessão. Então, assim, o quanto de recurso um usuário pode usar do meu banco de dados, né? O número de sessões simultâneas abertas, o limite de tempo de uso de CPU, o limite de tempo de cada chamada de análise de consulta, né? O limite de tempo total decorrido para uma sessão também. Então, connect time, CPU per call, CPU per session, CPU per use. Aí, deixa eu contar um caso real rapidão aqui para vocês. Eu trabalhei numa empresa e nós tínhamos ali alguns usuários, né, externos que usavam o banco de dados para fazer algumas consultas. E entre esses usuários, tinha algumas consultas bem pesadas, juro para vocês. Ali era fatídico pegar select asterisco from a tabela sem where. Nossa, era incrível como algum usuário tinha capacidade de não criar um filtro, né, para buscar um volume de dados de uma tabela grande. Então, num primeiro momento, né, que a gente acessou o ambiente, o banco de dados, ele vivia tendo problema de travar, né? Está muito lento o banco, e a gente ia analisar, era consulta de algum indivíduo que estava ali realmente fazendo isso. E detalhe, tá? Detalhe, a pessoa tinha capacidade de abrir 2 sessões do SQL Plus, uma sessão do SQL Developer, e rodar 2, 3 consultas desse tipo de consulta grande, porque para ele economizava tempo, que quando saía o resultado de uma, saía quase, né, o resultado das 3. Só que, desculpa, gente, ele parava o banco de dados para os outros usuários. Era um banco, né, transacional, então não cabia fazer uma consulta analítica ali durante o horário de expediente. O que a gente fez? Olhamos, né, com mais cuidado esses parâmetros aqui, criamos um perfil para esses usuários e limitamos tudo, desde a quantidade de sessões que eles podiam usar, até o uso de CPU, o tipo de chamada, o idle time, enfim. Toda vez, né, daí a gente começou a receber reclamação deles. Mas eu vou ser muito sincero para vocês, eu preferi receber reclamação de 5 pessoas do que 100 pessoas falando que o sistema estava lento. Então, essas 5 pessoas, quando reclamavam para a gente fala, que consulta você está fazendo? Uma consulta X, mandava consulta. Gente, uma consulta analítica. O banco está limitado para isso durante o horário do expediente, tá? Você vai conseguir fazer dentro desse parâmetro aqui, vai demorar para você. Então, a pessoa acabou se programando e se contentando em criar jobs para fazer essas consultas durante a madrugada, tá? Então, é muito importante usar esses parâmetros com bastante cuidado, tá bom? Ainda tem mais idle time, logical reads, né? Então, o número de permitidos de blocos de dados lidos. Então, se a pessoa fizer uma consulta muito volumosa, bloqueio. Lembrem da exfiltração de dados. Se um usuário desse tentar fazer uma consulta que vai trazer uma tabela inteira, uma tabela de 10 milhões de registros, a gente tem que se questionar o que uma pessoa vai fazer com 10 milhões de registros. Entendeu? Então, assim, aqui eu consigo criar um limite para ela. O Thiago colocou aqui, idle time, o usuário fica bravo quando retorna um erro de timeout. Fica, Thiago, muitas vezes fica assim, tá? Dependendo do usuário, ele fica. Mas para a aplicação, isso é mega útil, né? A aplicação, muitas vezes, não tem esse erro. Agora, o usuário comum, que acessa o banco ali via aplicação, via SQL Developer ou SQL Plus, realmente ele fica meio magoado. E aqui, por último, também, né, mais alguns parâmetros aqui de uso de SGA, tá? E limites de recurso para uma sessão, tá? Aqui, um exemplo, como é que eu consulto meus profiles, né? Então, se eu quiser saber os profiles que eu tenho no banco de dados, eu consulto dessa maneira. Dentro do Oracle, ele tem, eu acho que eu falei no comecinho ali, ele tem funções já pré-prontas, tá, de usuários. Essas 2 aqui, uma baseada na STIG, né, que é aquele padrão de segurança de mercado, e outra baseada no CIS. Então, a STIG, ela vem desde a versão 12, e a do CIS, ela foi implementada agora na versão 21 do banco, tá? Mas tanto o CIS como o Rollover Password, apesar de ter sido implementado na versão 21, tem uma atualização deles ali, na versão 19.12, eu acho, já é possível encontrar elas na versão 19 também, tá? Então, são funções prontas, e uma fala aqui,
tamanho mínimo de 15 bytes, sendo uma letra maiúscula, uma minúscula, um dígito, um caractere, e a CIS é 8 bytes, uma letra, um dígito e um caractere. Tá? Um pouco menos complexa até. Tá bom? Aí, a função Verify Function, ela é desenvolvida pela Oracle. É essa aqui que eu falo que ela tem vários parâmetros dentro dela que eu posso usar para desenvolver uma função minha personalizada, tá? E o rollover password, né, como uma boa prática de segurança, é recomendado as senhas sejam trocadas frequentemente, e ele é um status do usuário que dá um prazo de uso da senha antiga quando uma nova senha foi definida, tá bom? Essa opção foi criada na versão 21 também, mas um rollover password, ela foi portada aí numa atualização da 19.12. Então, na edição 19, no banco 19 também tem. Dica, política de senha, tá? Implementar uma política de senha é fundamental para aumentar a segurança dos usuários do banco de dados. Uma política de senha deve ter complexidade de uso, tempo de uso e usar o rollover password para o usuário da aplicação. E isso é possível usando profiles. Gente, falei bastante. Espero que vocês tenham aproveitado muito, tá? Espero vê-los aí no nosso próximo, na nossa próxima workshop aí na quinta-feira, tá? E qualquer dúvida, tá aberto aí o áudio. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu gostaria até de ouvir de vocês. O que vocês acharam disso tudo? Alguma novidade? Para alguém, alguma coisa aí é novidade? Para ninguém. Tá bom. O DBSat realmente eu não usei, cara. Mas eu vi que tem bastante coisa interessante lá, que inclusive amanhã eu já vou aplicar lá. Boa, boa. E ele é gratuito, uma ferramenta gratuita da Oracle. Ele já existe, sem brincadeira nenhuma, aí, há uns 10 anos, tá? Ele é bem antiguinho, mas nem todo mundo usa. Porque nunca foi tanto foco, principalmente dos DBAs, buscar gaps de segurança no banco de dados, tá? O foco hoje está muito voltado a isso. Todas as empresas estão olhando muito para essa área de segurança. A LGPD, ela trouxe uma preocupação muito grande com as empresas. Eu discuti com o Fábio, eu falei para vocês, né? A questão do mascaramento é um pedido que toda empresa faz. Aí, compartilhando com vocês aí uma experiência, né? Dos grandes projetos que eu participei de mascaramento de dados, a empresa comprou o produto, né, da Oracle, ela implementou o produto, ele não estava funcionando, ele estava lá, acho que uns 6 meses, aí eles me chamaram, Braga, você consegue, né, colocar o produto para funcionar, criar um documento para que o pessoal use? Eu fui lá, estudei o produto, a gente entendeu como é que ele funciona, criamos toda a metodologia, como é que isso faz. Aí, depois de implementado e funcionando, qual foi a conclusão, né, de todo mundo? Primeiro, conclusão do time que estava gerenciando a ferramenta. 1, não é simples. 2, ela não tem um processo muito automatizado. Eu tenho que criar várias, como que eu vou falar para vocês? Eu tenho que criar minhas classes, como que eu vou criptografar, como que eu vou mascarar tudo, e depois disso tudo criado, cada vez que eu preciso mascarar um banco, eu tenho que ir lá iniciar o processo. Exato, Eric, é parecido com o IBM. Eu tenho que ir lá, eu tenho que criar um processo manual para criar um banco de dados. Não é fácil, não é rápido, demora para criar, consome muito recurso, tá? E aí vem a segunda etapa. A primeira, tá, o time que usa achou ela complexa, mas beleza, eles falaram, vamos usar. Depois de 2 meses ali de uso, tá, o pessoal que recebia, primeiro, o pessoal de desenvolvimento falou, gente, não dá para eu trabalhar com um banco de dados mascarado. Aí a gente, como assim não dá para trabalhar? Não, vocês não estão entendendo, eu estou desenvolvendo um módulo novo aqui, é um relatório. E quando eu tento comparar esse relatório com o que está em produção, eu não consigo, porque os dados não são os mesmos. Aí eu falo, não, mas espera aí, gente, banco de desenvolvimento, ele não pode ter dado de produção, banco de desenvolvimento. O teu sistema tem que gerar um relatório. O cara falou, beleza,
eu gerei o relatório, mas o diretor que me pediu, ele quer ver se o relatório é igual que sai de produção. Então, assim, gente, depois de 2 meses, pediram para tirar o mascaramento do banco de desenvolvimento. Simples assim. E depois de mais uns 6 meses, os bancos de dados que eram compartilhados com entidades terceiras, tá, que eles tinham que ter uma cópia, mas era mascarado também, eles criaram a metodologia, mascararam o banco, e mascararam assim, mascararam os dados sensíveis, tá? Nome, mascararam ali associação de nome com RG, com CPF, com algum endereço, data de nascimento, enfim. O dado que chegava lá era usual para o que a empresa precisava. Mas qual que foi o gap, né? Qual que foi o grande desafio? A empresa também comparava com dados de produção e falava, não dá para usar esse banco mascarado, porque o dado não bate. Então, assim, gente, em 6 meses, esse grande projeto de mascaramento, que foi investido uma mega infraestrutura para deixar tudo funcionando, foi investido dinheiro, recurso, tá? Tem hardware, software, storage, banco de dados, tudo lá dentro, ele caiu por terra e teve que ser abandonado. Infelizmente, tá, as empresas precisam de maturidade para usar o data masking. Não é só implementar. O uso dela contínuo, ele pode causar algum desconforto se a empresa não tiver maturidade. Esse é um problema que a gente tem em qualquer ambiente, né? Exato. O movimento sempre quer o mais próximo possível de produção, e ele quer, assim, quer tirar o relatório, como você falou, exatamente igual. Pô, mas o objetivo não é que você formate ele e tal, ok? Quando você tirar isso de produção, ele vai sair com os dados que precisa. Pô. Exato. Mas isso tem muito a ver com a maturidade. É o que eu falo. Equipes de desenvolvimento, não teoricamente, né? Vamos voltar assim, a um fato teórico, teoricamente não precisariam ter acesso a dados produtivos para desenvolver uma aplicação e fazer ela funcionar. Não precisaria de momento nenhum. Exato. Essa é a ideia. Mas depois que entra dentro de uma empresa e tem a cópia de um banco de produção, já era. Esquece. Já era. Copiou uma vez, assim. Já era. Vai ser assim. O Fábio até falou aqui, o Fábio ainda trouxe a questão do DB Vault, tá? O Data Mask e o DB Vault são muito bonitos no papel, mas aplicar eles não é nada prático. Complicam a vida de todo mundo e muitos deixam de usá-la. Essa é a realidade que a gente tem hoje, gente. Tá? O Thiago falou aqui, o DBSat é tipo SQLT grátis, útil e ninguém usa. É por aí, Thiago. SQLT é coisa antiga. É uma época que não existia AWS, nem SiteSpec. É isso aí, gente. Boa. Olha, Fábio, alguma palavra, alguma finalização? O que você acha? Por mim, tudo ok. O que eu tinha para falar aqui, acabei de escrever, né, no chat aí, que é a questão do Database Masking, Database Vault. Sim. Muitos compram e depois, na hora de aplicar, na hora de usar, vem que é um negócio extremamente complexo, tem a questão da maturidade corporativa, que muitas vezes a empresa não tem, nunca vai ter, e aí não consegue usar depois. Eu tenho um caso, eu até compartilhei contigo, Fábio, eu tenho um caso bem pequeno, tá, gente? Banco pequeno, Standard Edition, o cliente queria mascaramento de dados. Aí eu conversando com ele, eu entendi assim, banco nada complexo, nada. Basicamente ali umas 3 tabelas para mascarar. O que eu fiz para ele? Eu criei um script, né, para mascarar o banco de desenvolvimento dele, porque ele é do setor financeiro, tá? Então, assim, ele tinha um compliance muito forte, e nesse compliance tinha uma auditoria mensal, e a auditoria validava sobre o banco de dados de desenvolvimento era mascarado. Até aí, tudo bem. Eu criei um script, mascarei o banco dele, né, como era simples. Como é que funcionava esse mascaramento, tá? Eu exportava o banco, importava na base de desenvolvimento, antes de liberar para o desenvolvimento, para a equipe usar, eu aplicava o script. Então, eu mascarava os dados principais numa primeira passada, e depois eu mascarava umas tabelas secundárias com outros dados, para manter o relacionamento, para não perder relacionamento. Terminei,
o dado estava mascarado. Eu criei umas funções muito parecidas ali, eu aprendi as metodologias no DataMask, né? A função para gerar CPF aleatório, função para gerar nome e sobrenome aleatório, data de nascimento, criei um random, tomei cuidado para não, né, dar uma data superior ao que eu estou, colocar uma pessoa com 1 ano de idade, enfim, tomei algumas precauções ali, mas ficou um mascaramento assim que eu falei, poxa, show de bola, o banco está mascarado. A pessoa tem todos os dados aqui. Implementou, ele ficou mega feliz. Eu fui lá, eu mostrei para ele via Select, olha, esse aqui é o teu banco. Eu peguei uma tabela de usuários dele, de clientes e de usuários. Aí eu dei um Select no banco de produção, mandei para ele, ó, tá aqui. Aí abri o banco mascarado, o banco que era um desenvolvimento, dei um Select na mesma tabela, falei, tá vendo? Ó, não bate os nomes, não tem mais, é mascarado. Aí, como é que funciona? Na hora que você executar o script de exportação para criar o desenvolvimento, ele já vai mascarar. Então, beleza. Gente, sem brincadeira nenhuma, primeiro mês funcionando. Primeiro entrave que eu tenho. O pessoal de desenvolvimento, né, procurou ele, e ele vem procurar. Ô, Braga, cara, é o seguinte, o pessoal de desenvolvimento está comparando uns relatórios aí, e não está batendo com produção. Eu falei, pô, não vai bater. O banco de dados está mascarado, não tem o dado de produção. O relatório não tem só que trazer lá os dados da pessoa, por que tem que ser igual à produção? Não, negócio que quem pediu queria comparar. Eu falei, puta merda, cara, você não vai conseguir comparar com o banco mascarado. Aí, nesse projeto, ele voltou para dentro de casa, tá? Ele aguentou ali mais 2 semanas. Ele voltou para mim e falou, Braga, não tem como colocar esse mascaramento opcional, não? Eu falei, putz, cara, tem, né? Aí tirei o script do processo e deixei lá um menuzinho para ele. Aí o que ele fazia? Quando ia ter auditoria, ele ia lá e mascarava o banco. Terminou a auditoria, ele destruiu o banco de novo e voltava a cópia de produção. Eu falei, gente, o que é isso? Então, assim, gente, a maturidade não é só de empresa grande, também tem que ter na empresa pequena, tá? Então, assim, o mascaramento de dados em si, que nem o Fábio falou, é muito bonito, mas na prática, a empresa tem que estar preparada para lidar com isso, tá bom? Perfeito, Fábio. Eu acho que era mais essa aí que eu queria compartilhar, desculpem. Legal, muito bom, muito bom. É bom o pessoal ter essa experiência aí, adquirir esse conhecimento aí que você acaba passando, que a gente passa dos nossos casos aí, acho que é importante para eles poderem decidir na hora de comprar ou na hora de usar isso no futuro. Exato. Mas perfeito. Tiago falou aqui de workshop de Ayman, acho que vai ser o próximo, talvez seja o próximo, viu? Nossa, irmão, bastante coisa, hein? Trenzinho pequeno. E é o Braga de novo, a irmã é com o Braga. Gente, agradeço aí a presença de todos. Não esqueçam de colocar o presente aí, né, para ter acesso ao certificado aí no final, tá bom? O Fábio vai juntar tudo depois. Aí é script, isso. Obrigado, gente. Fábio, da minha parte é isso. O pessoal está colocando aí, depois que o último... Pô, beleza. Quem tinha escrito presente na hora que voltou do intervalo nem precisaria escrever de novo, só quem não escreveu ainda, mas beleza. Vou parar o obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Pegar pelo excesso, né? Melhor pegar pelo excesso do que pela falta, exato. Já até perdi a conta quando você escrevi. Só vai. Pessoal, é só um certificado. Quem escrever mais de 2 presentes hoje não vai ganhar certificado dobrado, não. Não é justo. Já está fazendo um comércio paralelo aqui. O pessoal está achando que vai ganhar mais certificados, não. Perfeito, gente. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais. Valeu. Fechando e... Perfeito.